Salve, salve minha rapaziada, tá tudo certinho? Tô trazendo uma continuação que vocês pediram bastante, que inclusive foi o primeiro vídeo que eu apareci aqui no canal, beleza? Que no caso é a obra lá do protagonista guloso, que ele tem o poder da gula, sabe? Mas é isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu hype que é muito importante e sem mais enrolações, bora pro vídeo. No ano de 2177, no dia 16 de maio, o mundo humano finalmente caiu após a raça dos demônios conquistar o último centímetro de território. No meio dos destroços de uma cidade em chamas, vemos o pilar de pedra, onde tem um maluco preso. Esse daí é o Sishen, o nosso prota, que é conhecido como um assassino de relâmpago nível SSS. Isso tudo começou 7 anos atrás, quando vários reis demônios desceram pra terra sendo liderados pelo terrível Lanoye. Esse miserável diz que a humanidade é um lixo frágil e patético. Além disso, o infeliz ainda ri da última esperança deles. Ele também fala que chegou a hora do garoto cumprir o seu único propósito restante. Então o Lanoye prepara o seu ataque. O motivo é porque o rei demônio quer que o nosso prota se torne em sua comida e também na fonte do seu novo poder absoluto. Assim, o infeliz começa a drenar a vida do prota, consumindo toda a sua energia. Mas o Sishen tenta resistir, enquanto sente sua alma sendo puxada e fala que não pode aceitar esse destino cruel. O moleque se lembra da sua irmã, de seus amigos e do seu mestre, que foi todo mundo conhecer Jesus por conta dessas feras sem piedade. Com muito ódio, o nosso garoto começa a soltar seu último pingo de poder, porque claro, ele não vai cair sem lutar, né? O moleque fala que vai levar o demônio junto com ele pro inferno, nem que seja o seu último desejo nessa face da terra. Em seguida, ele ativa sua habilidade suprema, chamada Arco do Término, que gera uma explosão elétrica gigantesca por todo o local. E o rei demônio se lasca e também se pergunta por que não consegue se mexer dentro daquela luz maldita do prota. Por conta do grande poder, o corpo do prota começa a se despedaçar, e no meio da confusão, ele lembra da sua irmã e sente uma dor muito profunda por não ter conseguido salvá-la. E claro, ele lembra do seu mestre, que foi uma perda muito significativa na vida do nosso garoto. Além disso, o nosso prota pensa nos seus pais e aceita que logo logo vai estar todo mundo junto, porque no fundo, ele se sente culpado por não ter sido forte o suficiente para mudar o destino de todo mundo. Enquanto é consumido, o rei demônio começa a xingar todo mundo, sem imaginar que seria derrotado logo dessa forma. O brilho toma conta de todo o cenário e faz com que o campo de batalha desapareça por completo. Mesmo indo de arrasta, o protinha se culpa por não ter descoberto o covil dos demônios muito tempo atrás, porque se ele tivesse parado primeiro o miserável do rei demônio, a história do mundo não terminaria nessa bagaceira. E do nada, alguém começa a acordar, parecendo estar recuperando a consciência. Ele então abre os olhos, percebendo que não reconhece aquele ambiente. E olha só, parece que é o nosso protinha, percebendo que tá vivo e nota alguns curativos em seu rosto. Ele se levanta de uma cama, dentro de uma sala que parece muito com um consultório médico. Olhando pela janela, o nosso prota fica impressionado ao ver um cenário bem diferente do fim do mundo. Ele percebe que tá em uma enfermaria escolar, enquanto vários estudantes caminham tranquilamente. Na mente do nosso garoto, o mundo inteiro já tinha destruído. Então vai a pergunta, de onde saiu todo mundo? Mesmo que pareça um sonho maluco, depois de um bom tempo, ele finalmente começa a aceitar que aquela realidade é de fato verdadeira. Além disso, o nosso protinha descobre que voltou 10 anos no passado, justamente para a época em que ele estava na universidade. Enquanto ele tenta processar tudo, uma coisa estranha parece querer se formar. E é o nosso humano sistema, avisando que a integração do poder da gula foi completa com sucesso no corpo do protinha. Ele olha para o telefone e marca o dia 16 de maio de 2157, exatamente às 16 horas e 15 minutos. Assim que confirma a data, o Sishen entende que realmente voltou para 10 anos antes de tudo dar errado na sua vida. E ele percebe que ainda faltam 3 anos pro início da descida dos malditos rei demônio que acabaram com a raça humana. No ano de 2170, o primeiro rei demônio, chamado Ira, vai descer para começar a zona. E foi esse tal de Ira que abriu os portões do inferno e permitiu que a cambada de chifrudo viesse logo atrás. Aquele foi o começo para a destruição total e o motivo principal para o nosso prota ter perdido toda a sua família. Mas agora ele tá de volta. O protinha sente que recebeu uma segunda chance valiosa do destino. O Sishen decide que vai derrotar o primeiro demônio e impedir que os portões do inferno sejam abertos para mudar o futuro de geral. Nosso prota fica encarando aquela tela de poder da gula e tenta entender o que diabos é essa interface bizarra. O nosso garoto percebe que realmente algo mudou dentro dele e do nada uma tela de
jogo surge e mostra que ele ainda tá no nível 1, mas com os números bem altos. Ele percebe que tem 100 pontos em cada atributo, como força e agilidade, e se pergunta se esse é mesmo seu poder atual. Além disso, o Sishen lembra que antigamente ele só conseguia lutar usando o poder que despertou muito tempo depois. Apenas uma pessoa em 10.000 tem a sorte de virar um despertado e ganhar uma classe especial nesse mundo. Infelizmente, na sua vida passada, o Protinha era um Zé Ninguém e passava os dias sofrendo bullying na faculdade. O Protinha imagina que apanhou tanto daquela galera que acabou parando nessa enfermaria de novo. E do nada, um novo sistema começa a aparecer na sua frente. E é uma ficha da classe Assassino de Relâmpago, que mostra técnicas apelonas, como a lâmina elétrica e o modo Deus do Trovão. O nosso garoto percebe que a força do seu futuro pode ter voltado com ele, e fica se perguntando se conseguiu despertar seus poderes anos antes do acontecido. Assim, o sistema inicia o processo de troca de classe, mas algum infeliz abre a porta e o Sishen olha pra lá, pra ver quem resolveu entrar ali, justo naquela hora. E entra esse maluco aí, que é o Malong, com uma cara de assustado, porque esse daí é só um despertado de rank E, que não aguenta muita pressão. O Malong chega todo preocupado, querendo saber se o nosso garoto tá bem, e se o corpo dele já parou de doer. O Protinha responde que tá tudo certo, enquanto percebe que ninguém além dele consegue enxergar aquela interface do sistema. O maluco fica impressionado, porque ele percebe que todos os machucados sumiram rápido demais, até para um despertado comum. Esse Malong é o colega de quarto do nosso prota nos tempos de universidade. Ele era um guerreiro de nível bem baixo, que acabou morrendo logo no terceiro dia da invasão dos demônios na vida passada. Ou morreu no futuro, né? Esse negócio de tempo confunde, eu já não tô entendendo mais nada. Ver o parceiro vivo e bem na sua frente faz com que o nosso prota finalmente sinta que voltou mesmo no passado. Mas o infeliz logo corta o clima e lembra que amanhã tem um teste de rank e eles não podem ficar de bobeira não. E a cena muda pro lado de fora da faculdade, onde a galera tá fazendo esporte. Além disso, vários estudantes aproveitam o espaço aberto para praticar magias e testar suas habilidades especiais de combate. Alguns jogam futebol e outros treinam corrida, usando seus poderes. O nosso Protinha comenta que fazia muito tempo que ele não via tantas pessoas vivas e felizes juntas. Mas o Malong fica todo escaldado com esses papos estranhos e pede pro Protinha parar de falar essas bizarrices. E o Sishen começa a refletir sobre como ele já viu tudo aquilo ser destruído. E ele pensa que se não tomar uma atitude agora, aquele futuro desesperador e sangrento vai acabar batendo na porta dele mais uma vez. Aí que ele percebe que não pode perder tempo e precisa agir agora para subir de poder e nível. Porque nessa era, a única maneira de um despertado evoluir é caçando e matando monstros perigosos dentro dos covis dos demônios. Então, resumindo, que nesse mundo, para evoluir, você tem que estar no meio da bagaceira. Mas quase todos esses locais são dominados pelas grandes guildas, e quem tá de fora não tem chance nenhuma de progredir. Analisando sua ficha, o nosso prota vê que apesar de estar no nível 1, ele possui 100 pontos em cada um de seus atributos. No entanto, para organizar o poder, o governo separou todo mundo em ranks, que vão do S até o E, onde a maioria fica presa. Mesmo sabendo disso, o nosso garoto se pergunta qual seria a sua classificação real se fizesse o teste de medição hoje mesmo. Porque ele olha pro lado e tem a total certeza de que sua força atual já superou de longe a do nível do Malong. Mas do nada, uma bola acerta o rosto do amigo do prota. E pelo visto a porrada foi grande, porque o coitado até cai de cara no chão. Ah, agora tá explicado de onde a bola veio. A galerinha do mal tem que aparecer, né? O líder dessa cambada comenta que eles se recuperaram bem rápido dos ferimentos da última briga. E o Malong já fica desesperado e diz que eles deram muito azar por terem encontrado esses caras logo naquela hora. Mas aí mostra o nosso Protinha e ele tá de boa, só encarando a rapaziada. E o líder diz pra sua cambada de corno que esses dois moleques são duros na queda. Por fim, ele encara o Sishen e pergunta por que eles não trouxeram as caixas de bebida pra galera, já que sabiam que ele estaria ali. O Malong começa a gaguejar pedindo desculpas e diz que vai correndo comprar as bebidas agora mesmo porque o coitado não quer apanhar mais. Mas o nosso prota se coloca na frente dele e diz que o amigo não é culpado de nada e quem deveria estar pedindo perdão são esses vermes folgados. Nosso prota encara esse maluco e percebe que algumas lembranças bem ruins do passado estão voltando com tudo. E ele se lembra de quando era torturado por essa galera que não tem nenhum pingo de piedade e remorso. Enquanto o Protinha quase morria afogado, esses miseráveis só ficavam rindo. E o Malong, mesmo sendo fraco, tentava gritar para eles pararem com aquela crueldade, mas ninguém ligava. E o miserável dizia que estava apenas ajudando o Protinha a se despertar, porque ele acreditava que precisava estimular o Sishen com violência, já que o nosso prota ainda não tinha
ganhado poderes. Na verdade, isso é só uma desculpa, ele só queria descer a lenha no Protinha mesmo. Lá ele. O nosso Prota acaba desmaiando e os caras decidem ir embora, porque acharam que a brincadeira ficou chata. O Malong tenta ver se o Prota tá respirando, enquanto chama pelo nome dele. O Sishen se pergunta o motivo desses caras nunca deixarem as pessoas em paz e ficarem sempre atormentando os outros. Ainda mais porque a maldade pura não existe apenas nos covis dos demônios, mas também espalhada pelo mundo humano. E o miserável continua rindo e planeja humilhar o nosso Prota um pouco mais. Saindo das lembranças, ele repete a pergunta sobre as bebidas. O Malong tenta se desculpar mais uma vez para evitar uma briga maior, mas ele é impedido pelo nosso Prota. O Sishen diz pro amigo de novo que ele não errou em nada e que essa cambada de miserável é que devem pedir perdão. O líder faz uma cara de que não entendeu nada e fica indignado com a ousadia do nosso garoto. Além disso, o Malong entra em desespero total e pergunta o que o Prota tá falando, porque ele tem medo de que as coisas piorem muito rápido. Rapaz, pensa num caba medroso, viu? E o maluco é um folgado, que se chama Gong Sheng, e ele é um guerreiro de rank E. E o nosso Prota só encara ele. Porque, na verdade, esse tal de Gong Sheng só é valentão porque o irmão mais velho dele é o poderoso presidente do conselho estudantil, mas as habilidades dele não são nada demais. Os outros estudantes que estão por perto começam a cochichar e ficam ansiosos para ver o nosso Protinha apanhar de novo. E todos ali acham que o Sishen e o seu amigo são os dois caras mais inúteis de toda a faculdade. Assim, esse miserável prepara o ataque e se aproxima do nosso Prota, achando que vai dar uma lição nele. Logo, ele pergunta o que o rapaz disse antes, enquanto prepara o golpe para humilhar o nosso herói na frente de todo mundo. Ou pelo menos ele acha que vai fazer isso. Mas o nosso Prota tá de boa e manda esse miserável sumir da frente dele. Assim que ele perde a paciência de vez, o maluco avança, falando que o Prota precisa levar outra surra bem dada para aprender. Mas para surpresa de todo mundo, o Sishen consegue bloquear o soco pesado dele, usando apenas um braço e sem fazer nenhum esforço. Depois da defesa do Prota, ele começa a sentir muita dor e percebe que tem algo de errado. Os estudantes que estavam assistindo ficam chocados e se perguntam como um cara comum conseguiu parar o golpe de um despertado. Geral fica confuso e o pessoal começa a duvidar se aquilo realmente aconteceu. O maluco fica bolado e grita que um lixo sem poderes como o nosso Prota nunca deveria ousar desafiá-lo desse jeito. Enquanto isso, o nosso garoto percebe que essa é a oportunidade perfeita e decide testar suas novas habilidades e fazer o maluco de cobaia. O sistema confirma que a troca de classe foi finalizada e o Sishen se torna oficialmente um assassino elétrico. O Protinha tá simplesmente com o dobro de força e o triplo de velocidade. E o Malong fica doido, perguntando pro Prota como ele despertou aquele poder tão absurdo. Mas o Prota não quer saber desse papo agora não, o que ele quer saber é de cair na porrada com o maluco. Mas o Gong Sheng não aceita ser humilhado e ativa sua técnica de armadura de demônio indestrutível para tentar esmagar o nosso Protinha. Ele prepara um golpe especial chamado Soco Mortal e vai com tudo pra cima do Prota. Mas por essa ele não esperava, o Sishen simplesmente desvia e se move na velocidade de um raio, e o maluco simplesmente toma uma lapada seca no meio da cara. O cara sai voando e é arremessado para longe. Certamente, ninguém ali esperava por isso, e os outros estudantes gritam chocados ao verem um valetão se derrotado com um único golpe. E o Malong fica doido, porque nunca imaginou que o Protinha escondia tanta força bruta. Caído no chão e sentindo muita dor, esse miserável reclama que foi pego de surpresa por um ataque covarde, dando aquela desculpinha, né? E ele fala pra sua cambada se eles vão entrar pra luta ou ficar só olhando ele apanhar. Um dos seus capangas tenta responder, mas o terror de enfrentar o nosso Prota agora é muito maior do que a lealdade do chefe. O nosso Prota libera uma aura assustadora, porque ele finalmente decidiu mostrar quem é que manda naquela bagaça. O maluco vem bolado de novo, falando que vai acabar com a vida do nosso Prota. Parece que ele não aprende, né? Mas aí o Sishen bloqueia o ataque com uma facilidade absurda, e o Prota já tá preparando outro soco, bem no meio do bucho dele. Antes de dar o soco, o Sishen diz que eles são fracos demais e que não passam de covardes sem talento. E olha que coisa linda, um maluco simplesmente tomando um soco da miséria. O corpo do infeliz é arremessado para trás com tanta força que ele atravessa o pátio todo, e ele bate na parede com tudo. O maluco fica jogado, quase morrendo, e eu falei o que? Olha a marca da lapada bem na cara dele. E o Malong fica observando, em choque, porque não consegue processar o que acabou de acontecer. Ele fica se perguntando quando que o nosso Prota ficou tão bom de porrada e tão forte. Depois dessa situação, o Sishen percebe que essa nova força é realmente algo fora do comum. Saindo do modo assassino, ele percebe que os seus pontos voltaram ao normal. Além disso, ele conclui que agora pode alternar para o seu estado de assassino elétrico no momento que ele bem entender. Por fim, ele entende que seu estado atual já é suficiente para lidar com qualquer despertado de rank baixo.
e que sua classificação real agora é um mistério até para ele mesmo. Mas o nosso prota percebe que ainda existe um problema bem chato que ele precisa resolver logo, porque mesmo tendo derrotado aquele valentão, ele percebe que os seus atributos do sistema continuam exatamente iguais. O garoto começa a carregar uma lâmina de eletricidade na mão e se pergunta se o método de ganhar poder é diferente agora. A galera fica assustada e pergunta pro prota o que ele pretende fazer com aquela lâmina na mão. E o Gong Chang fica cheio de medo, achando que vai jogar no Vasco. O Sishen encara o maluco com um olhar meio que sombrio e se pergunta se a forma de ganhar experiência continua sendo a mesma. E eu acho que ele quer simplesmente passar a peixeira no maluco. Segurando o cara, o nosso prota mostra que não tá nem um pouco pra brincadeira. Mas uma mulher aparece e fala pro prota relaxar e agachar e que eles ainda estão dentro da escola. Essa daí é a Ling Yun, a vice-presidente do conselho estudantil. E ela manda acabar com aquela zona. Mas é verdade, vocês estão achando que aqui é a casa da Manjuan, né? Ela fala que aquele nível de punição já tá bom, mesmo que o maluco tenha começado a brigar primeiro. Assim, o Sishen solta o rapaz no chão. Mas o nosso prota fica desconfiado da atitude da moça e se pergunta se o conselho estudantil tá apenas querendo proteger aquele maluco. O prota então mete o pé e a galera abre o espaço, porque agora o maluco conquistou o respeito de todo mundo e é brabo. Esses bunda mole aí fica morrendo de medo e comenta que a expressão do prota era aterrorizante e que nunca mais vão provocar ele. Além disso, muita gente se questiona se aquele garoto é realmente o mesmo perdedor que todos consideravam o mais fraco de toda a faculdade. Observando a dupla se afastar, a Ling Yu mantém um olhar misterioso e decide que também já é hora de ir embora daquele local. Já à noite, a gente vê o prédio do dormitório masculino, onde os alunos tentam descansar depois de um dia agitado. Dentro do quarto, o Malong está totalmente fora de si e tenta convencer os seus colegas que o nosso prota finalmente despertou um poder incrível. Ele fala como Sishen esfregou a cara do Gong Chang no chão e como ele fez a galera botar sebo nas canelas e meter o pé. Um dos colegas, chamado Xiang Zhu, que é um mago de nível E, não acredita em nada do que houve e pergunta onde o prota se meteu. O Xiang diz que não faz sentido um despertado tão forte assim precisar sair para correr e fazer treinos físicos básicos. Xiang You, que é outro colega de quarto, fica digitando no computador enquanto pensa que o Malong levou tanta pancada que o cérebro dele não deve estar funcionando direito. Além disso, ele explica que eles quatro foram colocados naquele mesmo dormitório apenas por serem os 4 piores alunos de todo o ano letivo. O moleque fala que é o número 1 daquele quarto, já que os outros dois são apenas classe de suporte. O maluco continua dizendo que ele é o único com uma classe de combate real ali dentro, sendo um mago de núcleo. O infeliz zomba do Sishen, falando que o nosso prota parece um fracote e que ele sim tá ficando forte o bastante para entrar em um clube. Portanto, todos eles ficam na expectativa, porque amanhã vai acontecer o teste final de rank antes da avaliação oficial de formatura da faculdade. Mudando de cena, a gente vê a entrada de um covil de demônios de rank E, que é usado pelos alunos para treinamento de combate. Saindo de dentro daquele portal, surge um maluco. Esse cara aí é o Gong Tiang, o poderoso presidente do conselho estudantil, que acaba de finalizar o seu treino pesado junto com a Ling Yu. Assim que ele encerra os trabalhos, os guardas ao redor se curvam em sinal de total respeito. Pelo visto o maluco é brabo mesmo, vamos ver daqui pra frente. O presidente percebe que tem alguém esperando por ele no canto da parede e mantém um olhar bem sério e nada amigável. E é o Gong Chang, todo quebrado e lascado, com a cara cheia de faixa depois do sacode que ele tomou do nosso prota. Ele fica choramingando e diz que não vai conseguir nem dormir enquanto o irmão mais velho não der um jeito no garoto que humilhou ele na frente de todo mundo. O irmão dele ouve aquilo tudo e por enquanto fica quieto, mas por fim o presidente garante ao seu irmão caçula que vai lidar pessoalmente com o Sishen muito em breve. E para repor as energias, o jantar é servido. Sentada na frente dele, a Ling Yu pergunta como ele planeja lidar com o nosso prota, já que o irmão dele foi totalmente superado na briga. O presidente do conselho estudantil se pergunta se o Sishen é realmente tão forte quanto as pessoas estão dizendo por aí. Além disso, a vice-presidente comenta que ele conhece o rank de todo mundo e que recrutou os poucos gênios de rank D para o seu clube exclusivo, porque os outros alunos medíocres não têm a mesma chance de entrar em Covid de demônios e por isso nunca consegue evoluir de verdade. E o nosso prota aparece correndo sozinho no meio de uma chuva pesada durante a noite. E o maluco tá simplesmente carregando 100 kg de peso nas costas. O nosso garoto encara uma corrida de 20 km para forçar o seu corpo ao limite. Ele entende que o exercício básico melhora a qualidade física e que o limite de um despertado depende da sua força real. Porque
porque apenas com o corpo muito resistente ele vai conseguir liberar os poderes extremos da sua classe de assassino elétrico. No entanto, ele sente que isso ainda é muito pouco, porque lembra do massacre causado pelo rei demônio Ira quando ele desceu sobre a terra. A tristeza e o ódio surgem quando nosso protinha lembra da sua única parente viva, que era sua irmã, morrendo de forma cruel nas mãos daquele monstro. Também o garoto sabe que foi o tal do Ira quem abriu os portões do inferno, permitindo que os outros reis demônios entrassem nesse mundo. Portanto, o objetivo principal da primeira fase do plano do Prota é ficar forte o suficiente para matar o rei demônio Ira. Ele visualiza o rosto daquele miserável, que é o começo de toda a destruição que ele pretende evitar agora. O Sishen percebe que ainda tem 3 anos até a descida desse desgraçado, e por isso ele precisa crescer e ser muito mais rápido do que ele. Do nada, no meio da chuva, o celular do nosso Prota começa a vibrar sem parar. Alguém tá tentando passar o zap para ele. O Sishen para o treino e olha pro telefone, e quem tá tentando falar com ele é a sua irmã Xiao Yun. O Prota fica em choque, porque ele percebe que finalmente ela tá retornando as chamadas dele. Ele atende a ligação e fica tenso, até porque ela tinha morrido, né? Do outro lado, ela fala toda animada, chamando ele de irmão, e pergunta por que ele ligou tantas vezes no mesmo dia, já que ele sabia que ela tava numa competição. Além disso, a garota comenta rindo que se ganhar o prêmio dessa vez, o problema do aluguel deles vai ser resolvido. A menina percebe o silêncio dele e pergunta se tá chovendo onde ele tá, e pergunta por que o irmão não fala nada. O Prota solta um sorriso de alívio, porque ele finalmente conseguiu viver esse momento de novo. O Caba tá tão emocionado que tá até chorando, porque mesmo que ele tenha que passar por um inferno sem fim, nada disso importa. O que importa é ele poder ouvir a voz da sua irmã novamente, depois de tanto tempo. Mas a Xiao estranha o papo e diz que eles conversaram anteontem, além de prometer que eles vão ver algo logo após o término da competição dela. Enquanto desliga o telefone, o Sishen continua chorando, porque agora ele tem a certeza absoluta de que tudo recomeçou de verdade. O nosso garoto volta a correr com ainda mais vontade, querendo completar mais 3 voltas, porque ele precisa ficar o mais forte possível para proteger quem ele ama. Já se passaram 8 horas desde que ele voltou para essa era, e o rapaz finalmente retorna pro dormitório, onde o Malong e os outros já estão dormindo pesado. Tem que descansar, né? Porque o cara não é de ferro. Logo depois, o Prota vai tirar a Caatinga e percebe que tá se adaptando ao seu novo corpo, e que apesar de ainda ser fraco fisicamente, é muito mais jovem e cheio de potencial. O Sishen começa a planejar o seu próximo passo, porque ele sabe que agora precisa lidar com problemas mais críticos para garantir a sua sobrevivência e o futuro da humanidade. O Protinha reflete sobre como as grandes guildas monopolizam os covis de demônios, dificultando a vida de quem quer evoluir. E ele deita pensando que apenas os ricos e poderosos têm chances reais de subir de nível, enquanto se questiona onde encontrar monstros para caçar. Além disso, o nosso garoto tenta decifrar a natureza desse estranho poder da gula, que agora faz parte da sua nova vida. E de repente, uma tela preta surge com uma barra de carregamento vermelha, avisando que o sistema está iniciando o processo de boot. Enquanto o carregamento progressa rapidamente, o corpo do rapaz parece entrar em um estado de transe profundo e bem misterioso. Logo, o aviso de finalizado aparece, dando início oficial ao sistema da gula, enquanto nosso Prota começa a despencar do nada. Caindo de cabeça nesse vazio, o Sishen sente sua consciência ser transportada para uma dimensão totalmente diferente. O moleque consegue aterrissar de boa, e diante dos seus olhos tem uma torre colossal e retorcida, super esquisita, que se ergue no meio de uma água vermelha sob um céu nublado. No entanto, o nosso Protinha fica bem confuso com o cenário e se pergunta como foi parar ali, se ele estava apenas dormindo no quarto. Por fim, no mundo real, o Malong avisa aos outros colegas que o amigo provavelmente saiu para correr, sem ter ideia da loucura que ele tá enfrentando agora. Encarando aquela torre gigante e bizarra, o Sishen se pergunta o que diabos é esse lugar estranho e onde ele foi parar. E de repente, o nosso Prota percebe que tá cercado por umas criaturas feias e bizarras. É a tropa dos caramelos, elas aparecem. Essas feras são conhecidas como cães da morte, de rank E. O Protinha sente o perigo e como ele não é bobo nem nada, já muda de classe ali mesmo. A mudança é concluída e ele se torna
torna um assassino elétrico de nível 1, ganhando um bônus de 10 vezes na sua velocidade de movimento. Mas os caramelos não quer saber desse lance de transformação não, eles vão logo pra cima, doido pra morder a canela do prota. Mas o maluco se move como um raio e corta o primeiro inimigo no meio, usando apenas a força bruta e sua eletricidade. Assim que a primeira fera cai, um item surge no ar, indicando que ele obteve materiais valiosos daquela floresta da morte. O prota continua o massacre e percebe que sua força atual é muito mais do que o suficiente para dar conta do recado. Além disso, ele acha engraçado como lidar com esses monstros de rank baixo virou uma brincadeira de criança com seus novos poderes. Vendo os pontos de experiência subirem na tela, o garoto entende que tudo aquilo é real e que ele não tá preso em um sonho maluco. E de repente é anunciado que o nosso garoto finalmente subiu para o nível 2 de sua nova classe. Observando seus status, ele nota que todos os seus atributos aumentaram. O Sishen se dá conta de que agora possui um covil de demônios exclusivo para fazer missões sozinho e evoluir mais rápido. E do nada, um caramelo gigantesco surge logo atrás do nosso prota para testar o seu verdadeiro potencial, né? Mas numa velocidade absurda, ele já dá a primeira lenhada e o bicho nem percebe. E o cara não tem pena não, ele começa a simplesmente picotar o bicho. Assim que a tela de vitória surge, o nosso garoto sobe pro nível 3 e ainda coleta vários itens raros do cadáver. Além disso, ele percebe que o bônus de experiência de um chefe é muito maior do que o dos monstros comuns. Olhando pro bicho morto, o protinha nota que tem um aviso de devorável flutuando em cima dele. Isso deixa o Sishen bem chocado e ele se pergunta o que aquele termo estranho quer dizer. Porque enquanto observa o cadáver, o sistema insiste na mensagem de que a criatura pode ser consumida pela sua habilidade. Ele estica o braço e sua mão começa a brilhar do nada. E ele fica se perguntando se esse é o verdadeiro significado por trás do seu poder da gula. E o prota simplesmente consegue consumir esse chefão. Pelo visto não é só a China que passa os cachorros pra dentro. Enquanto o processo termina, ele sente uma nova força entrando dentro dele. Lá ele vê que o monstro foi transformado em uma carta mágica que concede uma habilidade passiva de resistência ao frio. O Sishen entende que pode devorar os inimigos derrotados e transformar cada um deles em classes únicas para o seu uso. O nosso herói fica totalmente sem palavras a notar que possui a habilidade mais apelona de todo o mundo. O prota fica olhando para sua mão e sabe que ninguém vai conseguir superar sua evolução. Enquanto observa a imagem do rei demônio lá no Ye, o nosso prota sente uma conexão estranha com essa entidade maligna. Ele começa a pensar um pouco mais sobre os detalhes dessa nova habilidade. E o Sishen percebe que esse poder da gula originalmente pertencia ao próprio rei demônio. O nosso garoto percebe que agora ele tomou essa habilidade para si. Não, na verdade foi dada para ele, né? Além disso, ele sabe que as leis desse mundo dizem que cada pessoa nasce com apenas uma classe e suas fraquezas naturais. Mas o nosso protinha quebra essa regra absoluta ao mostrar que agora possui duas classes diferentes ao mesmo tempo. Também o garoto entende que se continuar devorando outros monstros, ele poderá possuir uma quantidade infinita de classes. Mesmo com todo esse potencial, ele se pergunta por qual motivo recebeu um poder tão sinistro e perigoso assim. Encarando a torre demoníaca, o Sishen tenta entender qual é o segredo desse lugar misterioso. E mano, do nada, uma pressão esmagadora surge e faz o ambiente tremer de um jeito que deixa o nosso prota em alerta. Suando frio e com a expressão de puro choque, o garoto tenta descobrir o que tá acontecendo nessa bagaça e de onde vem tanta força. E uma figura sombria surge, com duas peixeiras grandona na mão, rapaziada, que tava esperando ele há muito tempo. Esse aí é o poderoso Lorde do Covil, e ele tá chamando o nome do nosso prota, hein? E do nada, o nosso prota voa com tudo pra trás, parecendo ter recebido o primeiro ataque. O moleque consegue ficar de pé, mas ele vê que seu adversário é muito poderoso. O nosso prota lembra que na sua vida passada ele quase morreu pra chegar no rank S. No entanto, agora seu poder de combate é no máximo rank D, e ele percebe que o monstro na sua frente é um chefe de rank S. O Sishen fica se perguntando de como vai derrotar esse miserável, porque a diferença de nível é enorme, e seus atributos estão sendo esmagados pela presença desse maluco. Encarando o inimigo, o nosso garoto se pergunta que tipo de covil de demônios é esse, e por que existe um monstro tão forte nesse lugar. Em uma velocidade absurda, ele aparece atrás do nosso prota e já vai meter a peixeira nele. O maluco acerta um golpe pesado no prota, que joga ele pra longe. O moleque tá lascado tentando se recuperar, enquanto o monstro zomba perguntando se ele ainda pretende continuar lutando. E o maluco continua dizendo que o protinha não vai conseguir vencer aquela luta. O prota não é otário e ele já percebe
percebe a intenção do adversário. O plano do maluco é fazer ele se render e baixar a cabeça, igual uma cachorrinha. Então, o Lorde das Sombras oferece uma escolha e pergunta se o garoto quer ficar ali pra proteger a torre demoníaca junto com ele. Mas o Prota tá cheio de ódio e o nosso garoto afirma pra si mesmo que nunca vai aceitar ficar preso naquele lugar maldito. Porém, o monstro não gosta nada dessa resposta e já lança um corte que atinge o braço dele. O Protinha fica impressionado com a velocidade e ele nem conseguiu prever isso. Por fim, o chefe afirma que só não matou o Prota ainda porque ele é o único capaz de entrar ali, mas avisa que pode mudar de ideia em breve. Sangrando bastante, o Sishen sente o peso do ataque e percebe que a paciência do vilão tá acabando. O Lorde Sombrio pergunta pela última vez, enquanto a energia aterrorizante começa a cobrir todo o campo de batalha. Umas pedras gigantes começam a flutuar ao redor, porque ele dá a última escolha pro Prota, entre ser vivo ou ser esmagado. Mas o Protinha não peida pra ninguém não, e ele fala que já tomou sua decisão final. De repente, o nosso Protinha avança com tudo e grita que a única opção que ele aceita agora é matar o vilão de uma vez. Achando aquilo ridículo, o monstro libera vários ataques pra acabar com o Sishen, mas o nosso Prota consegue ser muito ágil e vai indo por cima dessas pedras pra chegar até o vilão. Enquanto a velocidade aumenta, o Sishen fecha a distância rapidamente e ignora totalmente o medo de enfrentar um Rank S. Observando fixamente o oponente, o nosso herói revela que conseguiu analisar todos os movimentos durante aquela troca de golpes. Ele percebeu que o Lost possui uma brecha de quase meio segundo antes de balançar sua arma pesada contra ele. Esse negócio de balançar a arma pesada não ficou muito legal não, né? Assim, o nosso garoto prevê o caminho do ataque e se esquiva da lâmina no último instante possível de um jeito muito épico. Além disso, o Sishen nota que existe um pequeno atraso de recuperação após cada investida do monstro. Logo, ele decide mirar exatamente nessa abertura, aproveitando que o adversário vai ficar indefeso por um curto período de tempo. Atingindo o peito do monstro com um golpe certeiro, o nosso Protinha libera uma descarga elétrica absurda no corpo desse maluco. Mesmo que um Rank D não consiga matar um Rank S, ele sabe que a paralisia do choque vai segurar o Lost por alguns segundos. Por fim, o Prota bota sebo nas canelas e usa a habilidade do Deus do Trovão para meter o pé. Correndo feito louco, o nosso Prota aproveita a paralisia do inimigo e tenta dar o pé nesse lugar antes que o tempo acabe. Enquanto ele vaza dali, ele vê uma luz brilhante lá no fundo porque percebeu que aquela é a única saída. Tentando alcançar a saída, o Sishen estica a mão para tocar no portal, torcendo para que aquilo seja o fim do seu problema. De repente, o brilho some do nada e o portal de volta é fechado. Aí esse se lascou, viu? E pois é, o Lorde aparece atrás dele, puto da vida, e ele manda o Prota se preparar, porque agora vai entrar o grosso. Achando tudo muito interessante, o monstro elogia o nosso Protinha por ser esperto demais e achar as falhas nos seus golpes. E o maluco é apresentado, esse monstro aí é o Rakshasa do Purgatório, um guerreiro estrelar de Rank S. E ele dá um papo estranho, dizendo que o nosso Prota é a única chance de esperança. Olhando pra cara da fera, o nosso Prota fica bolado, porque essa aparência é igualzinha do Rei Demônio lá no Ye, que ele já conhecia. Mesmo com desespero batendo forte, ele continua analisando tudo com muita calma. Recordando a batalha final da sua vida anterior, nosso Prota visualiza o cenário de destruição total, onde tudo aconteceu. Durante aquele combate insano, o vilão mostrava aquela cara feia dele, enquanto liderava um exército de criatura das trevas. Além disso, o inimigo conseguia trocar entre várias classes de rank alto sem nenhum esforço, como esse dragão de gelo colossal. Lutando contra o fogo, o nosso garoto percebeu que a versatilidade do oponente era algo fora da realidade humana, e ele tinha até uma versão meio que de árvore. Mas entre todas aquelas formas sinistras, uma imagem específica ficou gravada na mente do nosso Protinha para sempre. Ele começa a ligar os pontos e entende a gravidade da situação atual. Ele acha muito estranho essa aparência quase idêntica com a do Rei Demônio. Diante dele, o Rakshasa do Purgatório emana uma energia poderosa que lembra exatamente o poder físico do antigo Imperador Demônio. De repente, uma dúvida surge em sua cabeça sobre esse Rakshasa ter sido devorado pelo poder da gula e agora está integrado ao seu corpo. E pois é, o nosso garoto fica em choque ao descobrir que todo esse lugar bizarro na verdade está dentro dele. Com um rosto macabro, o monstro afirma que o Sishen provou ser digno de receber tudo o que existe ali. Totalmente impressionado com a revelação, o nosso Prota se pergunta o que seria esse tudo. Até porque quando a esmola é muita a gente desconfia, né rapaziada? Por fim, o guardião apresenta a chave do vazio de rank triplo S e explica que os demônios mais fortes devorados por lá no Ye estão selados na torre. Com a chave na sua frente, o
Lorde das Sombras diz que o nosso prota deve devorar todos os monstros para ficar mais forte e transformar tudo em combustível para o seu crescimento. Segurando um item lendário, Sishen fica bem confuso e pergunta por qual motivo uma criatura tão perigosa tá querendo ajudar ele desse jeito. Explicando a situação, o monstro afirma que existe uma linha entre o bem e o mal, até entre demônios, e conta que os outros reis mataram todo o seu povo por pura ganância. Além disso, o guardião revela que esperou uma eternidade por uma chance de vingança, e agora acredita que o nosso garoto é a única esperança pro plano dar certo. Curioso, o nosso prota questiona de quem a fera tá falando quando menciona que aquele tal sujeito tava certo sobre o sucesso da missão. Sem dar muitos detalhes, o Lorde aponta pra torre gigantesca e avisa que todas as respostas estão lá dentro, e que basta o protinha ter coragem de entrar e descobrir a verdade. Começando a desaparecer, o Rakshasa ordena que o Sishen pegue o seu poder agora mesmo e faça todos os seus inimigos pagarem pelo que fizeram. O nosso protinha fica totalmente em choque com a ideia de absorver a força de um ser tão poderoso e fica se perguntando se realmente vai aguentar tanto poder no seu corpo. O Rakshasa grita que a partir de agora o garoto precisa ser imparável e deve abrir os portões da torre, porque ele precisa devorar tudo que encontrar pelo caminho. Também o monstro avisa que as entidades presas no local são cruéis e traiçoeiras, e garante que elas não vão pegar leve como ele fez durante essa pequena briga. Enquanto a pressão aumenta, o Sishen escuta que precisa aguentar firme o sofrimento e conquistar cada andar para finalmente conseguir ficar no topo de todo esse mundo. O Rakshasa afirma que o objetivo final é devorar cada um dos reis demônios até que o nosso prota se torne o ser mais forte de todos. Se desfazendo em fumaça, o corpo da criatura começa a sumir e a presença esmagadora que tomava conta do ambiente começa a diminuir aos poucos. Observando o fim do seu antigo adversário, o nosso prota percebe que apenas alguém com uma determinação de ferro é considerado digno de herdar um poder tão absurdo assim. Por fim, o Sishen estende a mão, consumindo todo o poder do Rakshasa. Subindo de nível, o Sishen alcança o rank 10 e também ganha 2 ossos raros do submundo como recompensa especial por ter consumido ele. Com um olhar bem sério, o nosso prota afirma que entendeu o recado e promete carregar a vontade daquele guerreiro lendário em sua jornada. Finalizando o processo de devorar o monstro, ele recebe a carta do Rakshasa do Purgatório com habilidades apelonas e diz que jura fazer todos os seus inimigos pagarem muito caro. E de repente a cena muda para uma janela onde parece ser um quarto. O protinha acorda com uma voz gritando para todo mundo levantar. Ele se levanta assustado e o nosso garoto percebe que de fato ele tá de volta. Enquanto observa os outros se vestindo, Sishen se questiona se aquela experiência na torre foi apenas um delírio ou um sonho muito real. No entanto, ele nota que todas as suas feridas sumiram completamente e fica surpreso ao perceber que seu corpo tá totalmente recuperado e sem nenhuma marca. Abrindo a tela do sistema, o nosso prota confirma que tudo foi real, porque todos os itens raros e as cartas que ele coletou ainda estão no seu inventário. Além disso, o garoto fica impressionado ao notar que saltou para o nível 10 em apenas uma única noite, e agora possui atributos muito equilibrados e poderosos. O Xiangzu se aproxima da cama e chama o nosso garoto de um jeito bem barulhento, querendo saber se ele já tá acordado. Rapaz, mas que pergunta idiota, não tá vendo que o cara tá acordado não? Esse maluco comenta que ouviu gente falando que o Sishen se tornou um tipo de lutador incrível e imparável do nada. Enquanto isso, o Malong tá de longe com uma cara de bem desconfiado de toda essa situação. Encarando o herói, o rapaz pergunta se o nosso prota realmente está planejando derrubar a liderança dele dentro daquele dormitório. Por fim, o colega avisa que o teste oficial de rank vai começar agora e diz que quer ver o que o Sishen é capaz de fazer no meio de todo mundo. E o Xiangzu parece não tá nem um pouco preocupado com a pressão do dia que tá começando. O maluco tá comendo um pãozinho de boa, tá nem aí pra nada. Enquanto termina de comer, ele explica pros colegas que apesar de todos ali parecerem estudantes de rank E, a realidade é que existem divisões internas. Mostrando uma tabela de níveis, ele reforça que a diferença entre o nível baixo e o nível médio é gigantesca e afirma que venceria 10 garotos ao mesmo tempo. Esse aí tá com a sensação de poder absurda, viu? Ele zomba da situação e comenta que talvez o seu rank tenha subido bastante desde a última avaliação oficial. De repente, o Malong se aproxima do nosso prota e o incentiva a dar o seu melhor para tentar alcançar o rank D e deixar todo mundo surpreso. Mal sabe ele que o protinha tava saindo na mão com o demônio de rank S, e o Sishen se pergunta se o rank D seria mesmo seu limite
elite atual. Mudando o foco pro pátio principal, a gente vê o clima de ansiedade tomando conta do lugar. O maluco fica impressionado com a quantidade de gente. Algumas pessoas comentam que todos chegaram muito cedo para a cerimônia oficial de teste de rank que tá prestes a começar no telão principal. No entanto, o clima muda quando surgem os capangas de Gong Chang empurrando os outros estudantes e agindo como se fossem os donos do local. Esses bandos de miseráveis mostram que não pretendem facilitar a vida de ninguém e mantêm uma postura bem arrogante. Percebendo que a cambada tá olhando na direção deles, o Ma Long fica morrendo de medo e sugere que eles saiam dali logo. Mas o nosso garoto fica parado, com uma expressão bem tranquila e nem se abala com a presença desses miseráveis. Mas a surpresa geral acontece quando os valentões mudam totalmente de postura e arregalam os olhos ao verem o nosso prota bem ali. Por fim, essa cambada de otários se curva de forma bem humilhante e chama o Sishen de grande irmão enquanto mostram um respeito que ninguém esperava. O Xiang Zu fica impressionado e se pergunta por que esses caras estão tratando o nosso prota assim com tanto respeito. E o Ma Long diz na cara dele que avisou que o moleque tinha mudado. Mas o prota não tá nem aí pra isso não, ele só quer meter o pé e fazer o seu exame. De repente, alguém interrompe o silêncio e o Sishen foca o olhar em direção ao novo problema. Esse maluco aí é o Jiang Jian, um oficial do conselho estudantil, que chega com um sorriso sarcástico. E ele pergunta pro prota sobre a confusão que aconteceu no dia de ontem com o irmão do presidente. Ele diz que o Gong Chang é o irmão do mais novo poderoso líder e deixa claro que mexer com a família do presidente traz consequências graves. Enquanto os caras se encaram no meio da pista, os outros alunos percebem que a situação ficou séria e comentam que aquele rapaz do conselho não é nada fácil de lidar. O Ma Long fica tremendo de medo ao perceber que o oficial é um despertado de rank D e se pergunta por que um cara tão forte tá focado justamente no nosso protinha. Chegando bem perto do ouvido do herói lá, ele, o Jiang Jian, afirma que tem um olfato muito apurado e que consegue sentir o cheiro de um verdadeiro guerreiro poderoso de longe. Ele diz pro nosso prota que só sente o fedor patético de alguém que vai ser um fracassado pelo resto da vida. O Sing Shen pergunta se ele é um cachorro por acaso, já que fica falando tanto sobre cheiro. Aí o maluco fica bolado, ele solta um grito perguntando o que o garoto disse enquanto sua cara fica toda deformada de raiva. E de repente o presidente aparece ordenando que o oficial do conselho pare imediatamente com aquela provocação barata. O presidente afirma ter investigado tudo e reconhece que o seu irmão mais novo foi quem começou a confusão toda. Além disso, ele também diz que é justo pagar o preço por fazer algo de errado. E o oficial só concorda. O líder dos estudantes foca o seu olhar no Sishen como se estivesse avaliando o perigo. Sem demonstrar nenhum sinal de medo, o nosso prota sustenta o olhar e mostra que não sente nem um pouco de medo pela presença do cara. Enquanto o clima continua tenso, um professor sobe no palco e avisa que o teste de rank vai começar, seguindo a ordem numérica dos alunos. Virando as costas, o Gong Chang decide se preparar e comenta baixinho que o nosso prota não parece ser uma grande ameaça para ele. Será, presidente? Será? Observando a movimentação de cima, a gente vê que o local tá lotado de estudante ansioso para descobrir qual será as novas classificações oficiais. E do alto, alguém misterioso observa toda aquela multidão enquanto aproveita calmamente uma xícara de chá quente. A vice-presidente pensa que esse teste pode acabar sendo mais interessante do que ela imaginava. Passado cerca de uma hora, o anunciador chama o nome do Xiang Zu, que deve subir no palco imediatamente para realizar a sua avaliação. O colega de quarto do nosso herói afirma que finalmente chegou a hora de todos verem a sua força real. Por fim, o rapaz entra no portal e se prepara para enfrentar o desafio que vai definir o seu futuro dentro da universidade. O colega entra sozinho naquela sala escura que foi construída especialmente para funcionar como um covil de demônios de treinamento controlado. Além disso, lá dentro ele encontra o tal coração demoníaco, que é uma máquina bizarra cheia de fios conectada para absorver toda a energia do lutador. O Xiang Zu precisa liberar todo o seu poder de fogo de uma vez na frente do aparelho para que sua força real seja medida pelo sistema. Assim, o moleque lança o seu poder de fogo para que o sistema possa medir. Enquanto o fogo se espalha, o coração começa a processar o ataque e mostra que está captando cada pingo de energia espiritual que o garoto possui. Também o equipamento envia todos esses dados captados através dos cabos para os computadores que ficam com os cientistas do lado de fora. Logo, o resultado inicial aparece no telão principal, indicando que o colega do nosso prota conseguiu atingir o nível
médio do rank E. Mas os avaliadores percebem que o processo ainda não terminou e ficam na expectativa para ver o restante dos dados que o sistema vai liberar. No meio da multidão, o Malong grita todo animado, avisando que agora vai começar o evento principal que todo mundo quer acompanhar de perto. Porque, além do rank atual, a máquina também consegue medir o potencial, que representa o nível mais alto que o despertado pode alcançar no futuro. Assim que o processo finaliza, a letra C surge na tela e define qual é o limite máximo da evolução para a carreira daquele estudante ali. Saindo do portal, Xiangzu fica bem decepcionado com o resultado médio e lamenta por não ter conseguido subir pro rank D que ele tanto queria. Vendo um amigo totalmente triste, o Malong tenta dar uma força para ele. Além disso, eles comparam as notas e percebem que o Malong e o Xiangyu são apenas rank E de nível baixo, também com potencial limitado na letra C. De repente, a galera fica em choque quando o telão mostra que um aluno finalmente alcançou o rank D, com um potencial bem incrível. A galera vai à loucura, porque o telão anuncia o primeiro aluno de rank D esse ano, com o potencial nível B brilhando na tela. Além disso, Jiang Jian sai do portal comemorando muito, porque ele também conseguiu o rank D e um potencial de nível A extraordinário. No entanto, Xiangzu e os outros ficam bem para baixo, porque percebem que já existem 8 pessoas com um rank maior que o deles. Também os professores comentam que essa turma tá cheia de talento raro e que a avaliação da formatura vai ser um grande espetáculo esse ano. Depois disso, o próximo a ser testado já tá subindo no palco, e essa pessoa vai ser o presidente do conselho. Assim, a multidão começa a gritar sem parar, porque ele é o herdeiro da guilda imperial e possui vários títulos de prestígio na faculdade. Mas o nosso prota, como sempre, tá de boa e não tá nem um pouco impressionado com esse show. No telão, as informações mostram que o presidente já era rank D há 2 anos e todos se perguntam qual nível ele vai atingir hoje. Entrando na sala de testes, o rapaz já encara o coração demoníaco. De repente, o olho daquela máquina bizarra se abre e foca totalmente na presença do líder. E o presidente se prepara para soltar o seu poder, mas ele decide que não vai usar toda a sua força agora, porque pretende causar um impacto muito maior no teste final de formatura. Mas mesmo segurando um pouco seu poder, o rapaz jura que vai quebrar todos os recordes e ser o número 1 da história da escola. E no telão, seus resultados já começam a aparecer. O avaliador fica impressionado ao notar a cor do resultado, que brilha intensamente no telão. Logo, todo mundo percebe que o presidente atingiu um nível alto do rank D, mas o que realmente assusta é o seu potencial nível S absoluto. De repente, a multidão entra em um estado de loucura total, comentando que nunca viram algo assim na história de toda a faculdade. O Jiang Ji diz que o líder é o melhor e ele deve ser exaltado por geral. No meio daquela confusão, o Malong não consegue acreditar que presenciou um momento histórico, enquanto nosso prota continua observando tudo de forma bem calma. Os cientistas decidem que esse resultado é tão absurdo que precisam enviar um relatório urgente para os seus superiores. Também os professores comentam que um despertado com esse nível de futuro é um tesouro raro que deve ser focado e protegido pelo próprio estado. O Gong Chang aproveita o seu momento de glória, porque ele sabe que sua fama agora vai sair em todas as notícias nacionais. Do alto do prédio, o diretor e o Wan Long comenta que já imaginava que o rapaz teria um desempenho tão incrível assim por causa do seu histórico. Além disso, o diretor percebe que a Lang Wei não parece surpresa e pergunta se ela veio apenas para assistir ao show do presidente. No entanto, a vice-presidente afirma que na verdade não tá ali apenas por causa do herdeiro da guilda imperial. Ela diz que existe outro aluno chamando muito mais a sua atenção naquele dia de testes oficial. E pois é, essa pessoa que chama a atenção dela é o nosso protinha, que tá prestes a fazer o seu teste. Por fim, o anunciador chama o nome do Xinchen e o nosso garoto se prepara. O miserável do Jiang diz pro nosso prota tentar trazer um pouco de honra para o dormitório dos fracassados. Ele diz que se os 4 continuarem sendo lixos de rank baixo, eles vão virar a maior piada da universidade. Enquanto os dados dos amigos aparecem no telão mostrando apenas níveis baixos, o rapaz continua zombando e diz que eles serão uma vergonha na graduação. Mas o Malong finalmente toma atitude para alguma coisa e ele fala para aquele miserável que o nosso garoto vai deixar todo mundo em choque com o seu verdadeiro poder. E o protinha vai para dentro do portal para fazer o seu teste. Observando a entrada do herói, o Xiangzu fica bem preocupado e se pergunta se o nosso protinha vai mesmo conseguir realizar um milagre hoje. Entrando na sala, o nosso prota já vê o coração demoníaco
demoníaco. De repente, o olho da máquina bizarra se abre e foca totalmente no garoto, sentindo como a energia muito pesada tá prestes a ser liberada ali. O nosso prota sabe que precisa desse resultado para conseguir entrar em uma guilda de alto nível no futuro. Além disso, ele entende que o exame de combate é a única chance de provar o seu valor e garantir uma carreira de sucesso como despertado, porque as regras permitem formar equipes de até 10 pessoas, onde cada um pode escolher os seus parceiros para enfrentar os desafios da prova. Assim, o grupo que ficar em primeiro lugar vai conseguir o recrutamento direto de todos os membros para a poderosa guilda imperial. Do lado de fora, o Jiang apresenta o novo aliado Yanlin para o seu chefe, avisando que o rapaz já possui o Rank D. Com essa nova contratação, o time do vilão completa 9 membros de Rank D e eles acreditam que a vitória já tá no papo. Por fim, essa cambada de miserável começa a comemorar e diz que o presidente vai ser o grande vencedor, mas eles nem imaginam que o nosso prota tá aprontando. Enquanto a galera comenta que os fortes se unem e os fracos são descartados, a gente vê o time do dormitório do nosso prota sendo tratado como um bando de lixo. O Malong começa a suar frio e se pergunta por que o nosso prota tá demorando tanto lá dentro sem dar nenhum sinal de vida na sala de testes. Além disso, o telão principal continua totalmente azul, sem mostrar nenhuma informação, o que aumenta o suspense da galera. Alguns alunos dizem que o poder do garoto deve ser tão patético que a máquina nem consegue reconhecer o seu nível tão medíocre. Ainda, o Jiang insiste pro presidente não perder tempo com o lixo e sugere que eles saiam logo para comemorar a vitória em um karaokê. Concordando com a ideia, o Gong Chang decide ir embora e ordena que chame o restante do grupo para encerrarem as atividades por hoje. Mas de repente, o painel solta um som de interferência e começa a processar os dados de forma bem estranha. E isso acaba chamando a atenção da galera. E no centro da tela surge a classificação de Rank D de nível alto, deixando a galera toda impressionada. Os amigos do quarto ficam em choque total e não conseguem acreditar que o nosso prota realmente conseguiu atingir um patamar tão alto. Pulando de alegria, o Malong grita que avisou todo mundo sobre a força do parceiro e comemora como se ele mesmo tivesse tirado a nota máxima. O presidente e a sua cambada ficam totalmente paralisados e se perguntam como aquele garoto mediano conseguiu um resultado tão absurdo. Lá dentro, o coração demoníaco começa a apresentar falhas graves e o sistema avisa que houve uma instabilidade enorme, pedindo para o candidato repetir o teste. O nosso garoto percebe que apenas os seus atributos base de nível 10 já são equivalentes ao topo do Rank D atual. Logo, uma mensagem de troca de classe surge, indicando que ele está prestes a liberar uma transformação muito mais assustadora e poderosa. Por fim, o nosso protinha assume a forma do Rei da Morte Infernal e decide testar o potencial da sua classe devorada mais fraca. O painel começa a bugar enquanto o som de interferência toma conta do lugar, chamando a atenção de todo mundo. De repente, a letra C de nível médio brilha no telão e deixa a galera impressionada. O Malong e os outros perdem a linha ao perceberem que o nível do nosso garoto simplesmente saltou de novo. Enquanto Jiang Jian fica com essa cara de otário, o presidente afirma que isso é impossível e pergunta se a máquina deu defeito. Também os cientistas começam a suar frio, porque nunca viram o resultado mudar tantas vezes e suspeitam que o sistema está quebrado. Lá dentro, o coração demoníaco continua sofrendo para processar a carga de energia imensa que o nosso prota está liberando agora mesmo. O nosso protinha decide que vai elevar o nível ainda mais e inicia uma nova troca de classe para mostrar o seu novo segredinho. E rapaziada, ele assume a forma do Rakshasa do Purgatório e exibe um visual sinistro. Ele fica com chifres e uma aura roxa que toma conta de toda a sala. E a máquina fica com um cagaço, porque ela sente que não vai aguentar tanto poder. Mas o prota manda ela ficar quietinha, que agora vai entrar o grosso. E a força do prota é tão grande que começa a mudar o ambiente. E os estudantes ficam impressionados com o que está se formando no céu por conta desse poder. O pessoal fica se perguntando o que diabo está acontecendo com a avaliação do nosso prota. Os amigos afirmam que o dormitório deles acaba de revelar um monstro de nível divino. O painel principal volta a apresentar falhas graves enquanto tenta calcular o rank e o potencial do nosso herói. Por fim, a letra S amarela surge, definindo que o nosso prota possui o potencial mais absurdo do mundo inteiro. Olhando para o telão, o cientista fica desesperado ao notar que o outro potencial nível S surgiu do nada e se pergunta se aquilo é real. O Gong Ching encara a cena sem conseguir processar porque o nosso garoto atingiu o mesmo patamar lendário que ele. De repente, o sistema começa a emitir um sinal de aviso em vermelho, enquanto
a letra S continuar brilhando no meio de toda aquela interferência. E o bagulho vai ficando mais doido, surge mais um S do nada, sendo um rank SS. Mas não foi só isso, o Prota simplesmente consegue alcançar o nível SSS. Completamente apavorado, o Jiang Jian solta um grito bizarro enquanto entra em um estado de choque absoluto com aquela revelação completamente absurda. Assim, uma explosão imensa acontece no portal, lançando chamas e destroços para todo lado. Os avaliadores avisam que o coração demoníaco está em sobrecarga e precisa salvar o estudante o mais rápido possível. Entrando na sala, eles percebem que os cabos que ligavam o coração demoníaco estão todos soltos. Encarando o nosso Protinha, o cientista fica sem palavras, porque nota que ele tá de pé sem nenhum arranhão sequer no corpo. Observando o equipamento, eles percebem que o núcleo da máquina tá cinza e sem vida, como se tivesse sido totalmente drenada por algo. O nosso Prota mete o pé e simplesmente ignora os especialistas que estão lamentando a perda de um aparelho tão caro e raro na faculdade. Pensando consigo mesmo, Sishen admite que forçou demais e acabou sufocando o motor da máquina. Porém, o nosso Protinha revela que sua habilidade de gula conseguiu devorar o núcleo e agora ele possui um novo poder de ranquear. Mas que cara safadinho, hein? Olha o que ele fez. Por fim, ele sai do portal, enquanto todos ao redor tentam entender o que acabaram de presenciar ali. Com o novo poder ativado, o nosso Prota sente que os seus olhos estão brilhando intensamente, enquanto ele desperta a habilidade do coração demoníaco. O nosso garoto percebe que agora consegue enxergar o rank real de cada estudante ali presente, o que facilita muito a sua vida. Além disso, ele foca sua visão nos arredores e percebe que ninguém consegue esconder o seu verdadeiro nível de poder por causa dessa técnica apelona. Logo, o nosso Prota, como não é bobo nem nada, foca o seu olhar no Gong Ching e descobre que o presidente também estava escondendo o jogo, sendo na verdade o nível C médio. Saindo do portal, os avaliadores ficam arrasados com a morte do equipamento e avisam que os testes de hoje precisam ser suspensos imediatamente. Os cientistas dizem que o resultado do Sishen provavelmente foi um erro do sistema e pedem que os outros alunos voltem amanhã. O Ma Long pula de alegria e diz que o nosso garoto é um gênio absoluto, enquanto já pergunta o que o mestre quer comer na janta. Aí esse miserável vem perturbar de novo e fala que o nosso Prota não passa de um perdedor e que aquele teste foi um bug. Ele culpa o nosso Prota por quebrar a máquina e diz que ele deveria se sentir responsável pelo tempo perdido de todo o conselho. O nosso Prota já tá sem paciência e começa a ativar o seu poder. Com um olhar bem sombrio, o nosso garoto se pergunta se não seria uma boa ideia alejar esse maluco de uma vez por todas. Mas de repente o Gong Ching interrompe a briga e ordena que o seu capanga baixe a guarda, porque não deve tratar um companheiro de equipe com tanto desrespeito. Ouvindo aquilo, o maluco fica em choque total e se pergunta se o chefe realmente considera aquele garoto estranho como um novo membro do grupo deles. O presidente convida o nosso Prota para entrar no seu esquadrão oficial e quebrar todos os recordes da formatura, mas pela cara do Prota ele não tá muito afim não, viu? Os amigos do Prota ficam impressionados pelo presidente ter chamado ele para sua guilda. O Jiang fica desesperado, porque para alguém entrar tem que sair alguém também, né? Além disso, ele se pergunta o que dá o direito ao nosso Prota de receber tal honra, já que muitos outros pagariam fortunas para estarem ali. Mas mesmo fervendo de raiva por dentro, o maluco sabe que não pode ir contra a palavra final do seu líder supremo. Assim, ele dá um sorriso falso e tenta dar as boas-vindas ao nosso Protinha, fingindo que tá tudo bem. Mas o nosso garoto simplesmente dá as costas pro convite e afirma de forma bem seca que não tem o menor interesse na proposta. O Jiang fica surpreso porque ninguém recusaria uma oferta dessas. O Gong Ching foca o seu olhar no herói e tenta entender por que ele foi rejeitado de forma tão humilhante. O miserável ainda pergunta pro nosso Prota se ele ficou louco por ignorar o time mais forte da escola, mas o nosso garoto apenas diz que isso não é problema dele. O Sishen avisa que o cara é barulhento demais e ordena que ele não incomode nunca mais. Perdendo totalmente a linha, o valentão solta fogo pelas ventas enquanto observa o nosso Protinha se afastar. Os estudantes começam a fofocar, comentando que o nosso garoto tem muita coragem por enfrentar o presidente do conselho assim. A galera suspeita que o herói pretende conquistar o primeiro lugar sozinho, já que o seu resultado no teste foi um nível C muito promissor. Os amigos do quarto não aguentam e começam a rir da cara daqueles miseráveis, achando maravilhoso o jeito que o nosso Prota humilhou os caras. O Gong Ching comenta que tá tudo bem, porque o novo rival parece
ter os seus próprios planos pro futuro da universidade. E agora a galera tá começando a meter o pé. O diretor Yuan Long lamenta o fato dos dois prodígios não terem formado uma equipe, porque ele estava ansioso para ver um novo recorde histórico na escola. Mas a vice-presidente Ling Wu comenta que na verdade as coisas ficaram bem mais interessantes desse jeito. Além disso, ela explica que o Gong Ching sempre teve tudo na mão e por isso a recusa do nosso prota soou como uma declaração de guerra direta. O líder dos alunos mostra que não é alguém fácil de lidar e a sua aura pesada indica que ele não vai deixar isso barato. Enquanto isso, Jiang continua irritado e afirma que o nosso garoto só conseguiu atenção por causa de um erro da máquina, já que ele não deve ser rank C de verdade. Mas o presidente foca o seu pensamento na possibilidade do teste estar correto e jura para si mesmo que não vai deixar ninguém roubar o seu primeiro lugar. O infeliz lembra que o nosso protinha não tem experiência de combate real, enquanto eles já enfrentaram demônios de verdade em covis secretos. Assim, ele quer dar uma lição no garoto por conta própria, mas o Gong Ching pergunta se ele parece ser um tipo de pessoa invejosa e pequena. O presidente avisa que não tá com humor pra festa e ordena que o grupo resolva os seus próprios problemas sem envolver o nome dele. E o presidente manda real, ele fala que daqui pra frente é cada cachorro que lamba sua caceta, e que ele não tem mais nada a ver com o problema de ninguém. O Jiang fica em silêncio por um momento, tentando processar as palavras de liberdade que acabou de receber do seu líder. Mas ele já pegou a maldade e entende que recebeu um sinal verde implícito para caçar o nosso herói sem restrições. 10 minutos depois, o informante se aproxima do Jiang nas escadas e relata que o nosso garoto sumiu do mapa. Ele diz que ouviu o nosso protinha dizer que iria para casa mais cedo e ele saiu do local sem nem parar para comer nada. O Jiang comemora e diz que até o céu tá ajudando ele a ter sua vingança. Mal sabe ele que se for enfrentar o protinha vai tomar só lapada seca. Ele diz que fora da escola vai ser muito mais fácil dar um fim no nosso prota sem nenhuma testemunha por perto. Enquanto isso, o nosso prota tá de boa escutando sua musiquinha. Andando pela rua, ele pensa em focar apenas nos seus planos para tentar mudar o destino desse mundo. Além disso, ele se lembra que na sua vida passada uma guilda de elite acabou sofrendo um acidente terrível dentro de um covil demoníaco escondido. Naquela época, os guerreiros encontraram uma criatura poderosa chamada Ira. Rapidamente, o time de elite foi totalmente aniquilado, não sobrou ninguém, eles foram mortos por tentáculos gigantes. E o monstro saiu do covil para fazer a bagaceira na terra. Sendo essa a única informação que possui, o nosso herói sabe que precisa agir logo antes que a bagaceira comece. Pensando em como encontrar o local exato desse demônio, nosso prota começa a pensar em uma estratégia para ficar mais rico o mais rápido possível. Assim, ele para na frente de um prédio chamado Mercado de Monstros de Mithril. Entrando lá, o Sishen se lembra que esse lugar vai se tornar o maior centro de troca de materiais de todo o país no futuro próximo. Observando as armas, o nosso garoto reconhece que o equipamento é a alma de um despertado. Logo, o nosso garoto coloca alguns dentes afiados de monstro sobre o balcão e aguarda o atendente averiguar para conseguir pegar sua bufunfa. Pegando uma das peças, o avaliador pergunta espantado de onde um simples estudante conseguiu um item tão raro e valioso que ele nunca viu antes. Por fim, enquanto o homem analisa o material, a atendente de cabelo rosa reconhece que aquilo é na verdade a presa de uma fera lendária de rank E. O avaliador afirma que as presas de sangue 100 podem virar cetros ou pó e manda ela parar com a palestrinha inútil na frente do cliente. Além disso, ele diz que a loja é só para VIPs importantes e por isso só costuma lidar com itens de rank D pra cima. O miserável tá bem preocupado com o movimento fraco e se pergunta quando finalmente vai conseguir sua tão sonhada promoção para supervisor. Olhando pro nosso garoto, o atendente pensa que ele é só um pobre azarado e decide empurrar todo o trabalho chato pra funcionária nova. O maluco sai andando e avisa pra pequena Lee cuidar de todos os procedimentos restantes enquanto finge que confia muito no talento dela. Olha só, é pra vocês olhar pro maluco, hein? Não é pra olhar pra menina. Enquanto recebe o pagamento, nosso prota vê que as 18 presas renderam 18 mil e pensa que essa grana já dá pra pagar o aluguel sossegado. Mas o protinha decide mostrar algo a mais e começa a concentrar uma energia. Puxando a arma do Rakshasa, o garoto pede pra moça dar uma olhada naquele equipamento. Ela fica completamente encantada com o visual. A pequena Lee comenta que aquela espada gigante é a coisa mais legal que ela já viu na vida. Ela analisa a peça com cuidado e chuta que o item deve ser no mínimo rank B.
B, mas logo ela pensa que talvez aquele item deve chegar no nível A. De repente, o avaliador volta e diz que um item de rank A custa mais de 1 milhão e ele nunca viu nada parecido em anos de serviço. Porém, um maluco de terno azul aparece no fundo e concorda que aquilo realmente não se trata de um equipamento de nível B ou A. Comemorando sua suposta vitória, o atendente debocha do nosso protinha, achando que o seu chefe tá apenas confirmando que o item é uma porcaria. O gerente afirma que aquela espada vem direto das terras do purgatório e revela que se trata de um item lendário de rank S absoluto. E eles ficam impressionados porque não sabiam que o nosso prota carregava um item de valor incalculável. E o gerente, como não é bobo nem nada e não quer perder essa venda, aperta a mão do prota para mostrar que respeita demais um cliente valioso desse jeito. E além disso, o homem dá as boas-vindas ao nosso garoto, o chamando de convidado ilustre. Então, o chefe convida o nosso protinha para entrar na sala VIP e diz que ele pode pedir qualquer coisa, pois a casa tá sob o comando dele agora. O nosso prota pensa que esse sujeito apareceu no seu caminho na hora que ele planejava. Por fim, o nome desse empresário influente é revelado como King Z e ele será uma peça fundamental para os próximos passos do nosso herói. Servindo um chá quente na sala VIP, o gerente King Z se prepara para negociar com o nosso protinha de forma mais reservada. Ele pergunta quanto o nosso garoto pretende pedir por aquele equipamento lendário, respondendo de forma bem direta. O nosso prota diz que quer apenas 1 milhão pela peça. Completamente impressionado com esse valor baixo, o gerente pergunta se ele tem certeza, já que aquilo é muito pouco. Explicando melhor, King Z avisa que até equipamentos de rank A são vendidos por milhões, causando até um tumulto no mercado. Mas nosso garoto fala que não quer vender a espada e sim usá-la como garantia para um empréstimo de 1 milhão que ele pretende pagar de volta em apenas um mês. O gerente fica pensando de onde um simples estudante universitário tiraria uma ideia tão ousada como essa. King Z percebe que ele não é um maluco comum e se pergunta se ele é um garoto rico que fugiu de casa ou um prodígio escondendo suas verdadeiras habilidades. Colocando na mesa os termos do acordo, nosso protinha reforça que vai pagar o valor principal em um mês e ainda oferece 10% de juros no mês seguinte. Pedindo para sua assistente sair, o gerente dispensa a Xiao Li para que eles possam conversar sobre negócios mais a sério. King Z lembra que nosso garoto estuda na Universidade Nacional dos Despertos e que os veteranos de lá estão prestes a se formar. Juntando essas informações, o maluco comenta que o exame anual de graduação acontece em um mês e o prêmio para o primeiro lugar é exatamente 1 milhão, batendo perfeitamente com o valor e o prazo que o nosso prota propôs. O gerente já entende todo o plano do rapaz e se prepara para fazer sua jogada. Ele pergunta se o garoto tá tão confiante assim de que vai conseguir o primeiro lugar no exame. Analisando a situação, o gerente deduz que o nosso prota precisa desesperadamente do dinheiro agora, porque ele não quis esperar um mês para pegar o prêmio e recorreu a uma opção bem mais arriscada. Vendo uma oportunidade única na sua frente, o maluco decide que vale a pena apostar alto naquele cliente misterioso. Ele oferece na hora um empréstimo de 1,5 milhão em dinheiro vivo, com juros zero por um mês inteiro. Estendendo a mão pro nosso garoto, King Z propõe que aquele acordo seja o começo de uma grande amizade entre eles. Nosso pratinha fica em silêncio por um instante, processando essa oferta generosa do gerente. Garantindo o futuro da parceria, o homem promete que tudo discutido ali será confidencial e pede pro nosso herói sempre considerar a loja dele como primeira opção, deixando ele seguro que fará os melhores negócios. Analisando a proposta, nosso garoto pensa que o gerente foi impressionante porque entendeu toda a sua necessidade com poucos detalhes. E em vez de se aproveitar, ofereceu um acordo melhor para garantir uma parceria, provando que a sua loja vai se tornar a melhor do mundo. Fechando o acordo, nosso protinha sabe que para eliminar o demônio chamado Ira, ele não pode depender só da própria força, vai precisar de aliados confiáveis. Apertando a mão de King Z, o herói sela oficialmente a sua primeira grande aliança, dando um passo importante em direção aos seus objetivos. Logo depois, ele finaliza o acordo num contrato mágico. O gerente anuncia que o contrato está completo e os fundos foram transferidos. E no mesmo instante, o celular do nosso prota apita, confirmando o recebimento de 1.500.000. King Z pergunta o que o prota vai usar no exame de graduação, já que a sua melhor arma ficou como garantia, e se oferece para emprestar um equipamento.
Olhando pro arsenal da loja, o maluco admite que não tem nenhum item Rank S disponível, mas possui uma ótima seleção de equipamentos Rank A e B. Recusando a oferta, o nosso garoto apenas diz que não precisa, enquanto concentra sua energia na sua mão. Pegando sua segunda espada, o nosso prota impressiona geral ao revelar que tem outra arma, e é igualzinha que ele deixou como garantia. Completamente desesperados, o gerente e os outros dois funcionários gritam de pavor ao perceber que o garoto não tinha só uma, mas sim 2 tesouros de Rank S. Enquanto nosso herói se despede e vai embora, Kingzil observa e comenta como existem muitos jovens talentosos hoje em dia. Se virando para sua equipe, o gerente agradece a pequena Lee por ter ajudado um cliente tão importante e promove ela a supervisora na mesma hora, deixando a garota muito feliz. Parado em frente a um lugar, o nosso garoto se lembra de repente que tem mais uma coisa para resolver. Ele pensa consigo mesmo que agora precisa comprar um item específico para continuar o seu plano. Saindo do mercado, nosso protinha rapidamente pega um táxi e parte para o seu próximo destino. Chegando no terminal rodoviário de longa distância do condado de Kangchang, ele se prepara para começar uma viagem importante. Nosso garoto se lembra que na sua vida passada, sua família passou por muita dificuldade financeira. E como ele não era um despertado, nenhuma guilda aceitava ele. Em suas memórias, ele se vê correndo como entregador e fazendo vários bicos só para conseguir juntar o dinheiro do aluguel com muito esforço. Naquela época difícil, o seu saldo bancário restante mal chegava a 105 dólares, mostrando quão apertada era a situação. Por fim, ele se lembra de como ele e sua irmã Yunie viviam de forma super econômica para sobreviver, com ela sempre o apoiando e dizendo que tinha arrumado um bico como tutora para ajudar a pagar as contas. Lembrando do passado, nosso garoto foca na carta de aceitação que sua irmã, Si-Yun, recebeu do Instituto de Arte Central Internacional. Rasgando o papel, a garota apenas comenta que no final das contas ela tinha conseguido passar na prova. Pensando nos motivos, o nosso prota sabe que ela desistiu da vaga porque era muito longe e ela queria ficar perto dele. Mas a verdade é que Si-Yun estava preocupada em não colocar mais um peso financeiro na família e por conta disso abriu mão da sua escola dos sonhos. De volta ao presente, o nosso garoto olha o celular e pensa que já tá ficando tarde e a sua irmã Yunie já deveria ter descido do ônibus. Nisso, uma voz familiar grita o seu nome, o chamando de irmão. Indo em sua direção, a irmã dele dá uma bronca falando que já disse pra ele esperar na saída e não na entrada do terminal. Ela brinca que eles estão quebrados de novo depois de pagar o aluguel daquele mês, repetindo a mesma cena do passado. Completamente paralisado, nosso prota só consegue pensar que já se passaram 7 longos anos desde a última vez que viu aquele sorriso. Chamando a atenção dele, a garota pede ajuda para levar a bagagem, já que a mala tá bem pesada. Ela fica bolada com a demora e pergunta por que o irmão tá ali parado igual um boneco, sem fazer nada. Só que em vez de responder, o nosso garoto corre na direção dela e puxa para um abraço bem apertado e cheio de saudade. Percebendo a emoção, a garota fica surpresa e pensa que já faz 7 anos que eles não se viam. Nosso protinha completa o pensamento dela, dizendo que faz 7 anos que ele não podia vê-la. Mas o abraço tá tão forte que a garota começa a ficar sem ar e se debate um pouco. Reclamando desse aperto, Yunie grita e pergunta se ele tá tentando sufocar ela até a morte. Finalmente soltando ela, o nosso prota ouve a irmã dizer que ele tá agindo estranho e pergunta se ele foi rejeitado por alguma garota. Mas ele fala que não e apressa ela para eles irem logo para casa. Caminhando lado a lado, a garota vai contando todas as novidades sem parar, enquanto o nosso protinha apenas a escuta com atenção. Enquanto observa a irmã, o nosso garoto pensa com determinação que dessa vez as coisas vão ser diferentes. Ele jura para si mesmo que não vai deixar sua irmã sofrer nunca mais. Numa rua, um grupo de capangas observa eles e confirma que aquele é definitivamente o caminho que o nosso prota Senshen usa para voltar para casa. Dando a ordem, o miserável, que eu não lembro o nome, até porque é muita gente e muito nome, né? Ele manda seus capangas se esconderem para pular em cima do nosso garoto assim que ele aparecer. O maluco jura que vai se certificar de que o nosso prota aprenda o que acontece quando alguém mexe com ele. Preocupado, um dos capangas avisa ao chefe que tem muitos membros do conselho estudantil por perto e pergunta o que acontece se as coisas forem longe demais. O miserável responde que só ia dar uma liçãozinha nele, mas a atitude do nosso prota o irritou, chamando ele de lixo rank E que não sabe com quem tá se metendo. E
Em uma lembrança rápida, o nosso garoto apenas diz que o sujeito tá fazendo barulho demais e manda ele nunca mais o incomodar. O outro capanga avisa pra galera deixar um pedaço pra ele, porque promete que vai quebrar tanto o nosso prota que ele não vai conseguir nem fazer o exame de graduação em 2 semanas. Puxando uma adaga, o chefe Kyang-ji se gaba de ser um dos melhores assassinos da escola e jura que vai acabar com aquele desgraçado. Distante dali, o nosso protinha e sua irmã caminham juntos por uma rua. E o Nie comenta que o irmão tem agido muito estranho nos últimos dias e pergunta se ele tá estressado por causa do exame de graduação. Olhando pra ele, a garota dá aquela provocada, dizendo que um cabeça oca como ele não costuma se deixar levar pelas emoções. Ela manda ele se recompor, lembrando que era ele que sempre dizia que a vida é uma longa jornada e as oportunidades uma hora aparecem. Tentando animá-lo, ela até começa a cantarolar uma música sobre acreditar em si mesmo enquanto eles continuam andando. Nosso garoto pensa em como a sua irmã é inteligente por ter notado na hora que algo estava diferente, mas conclui que ela ainda não sabe que ele despertou e acha que eles continuam sem grana. Tranquilizando a irmã, o nosso prota promete que tá tudo bem, mas ela não acredita e fica pensando se ele tá negando por puro orgulho masculino. Ela fica chateada e começa a reclamar que um livro que ela leu tava certo ao dizer que os homens criam muros emocionais quando envelhecem, concluindo que seu irmão tá ficando velho. Andando pela rua, os dois continuam sendo observados, enquanto esses miseráveis ficam só observando, prontos para atacar. Vendo a cena, um dos desgraçados avisa o chefe que o alvo tá acompanhado de uma garota. Kyang-ji então acha a situação perfeita, que o beco não tem câmeras, declarando que aquele é o dia de sorte deles. Parando de repente, o nosso garoto sente um cheiro familiar no ar e já fica alerta. Rapidamente ele percebe que aquele cheiro é dos caras do conselho estudantil que estão vindo pra cima dele. Nosso prota pensa que aqueles caras são muito corajosos por terem vindo até ali. Sem perder a calma, ele pega os seus fones de ouvido e, colocando na sua irmã, nosso prota se prepara pro confronto que está por vir. Ele fala pra ela que tem ouvido muito uma música ultimamente e pede pra escutar, mas a garota fica surpresa e pergunta desde quando ele começou a gostar de música. Curtindo a musiquinha, ela pensa consigo mesma que a música pode realmente mostrar o estado mental de uma pessoa. Ela pensa que vai ouvir com atenção para tentar entender melhor o que se passa na cabeça do seu irmão. Se virando, nosso garoto encara os inimigos que se aproximam, enquanto sua irmã fica de costas, totalmente prestando atenção na música. Nisso, o grupo de capangas aparece, revelando que são todos de rank E e D, bem inferiores ao nosso protinha. Com a música tocando, a letra fala sobre ferrugem engolindo reflexos e o céu se quebrando em ecos de despedidas. Que diabo de música é essa? Nada com nada, Deus me livre. Logo depois, a galera cai pra cima do prota. O nosso garoto recorda que no ano de 2160, em sua vida anterior, ele perdeu seu último familiar e só renasceu em 2167, pra finalmente reencontrar a sua irmãzinha. Boladão, ele pensa que essa é a primeira vez em 7 longos anos que ele pode se reunir com sua família. Nosso prota se enfurece com os bandidos por ousarem estragar um momento tão importante enquanto eles correm para atacá-lo. Num movimento rápido, ele acerta uma bicuda devastadora bem na cara do gordinho. O outro valentão vê seu companheiro voando longe com o impacto do golpe e começa a suar frio de medo. Enquanto essa bagaceira toda rola, sua irmã continua de olhos fechados, ouvindo a letra que agora fala sobre ruínas disfarçadas de problemas e muros que se partem. E a música segue com a letra sobre solidão e desprezo, enquanto nosso garoto fica envolto de uma energia muito absurda, lutando sozinho contra geral. Completamente apavorado, um dos miseráveis grita de medo ao ver a força absurda do nosso protinha. Sem dar chance pra ninguém, ele distribui uma sequência de socos e chutes que acertam vários oponentes ao mesmo tempo. Se movendo como um raio, nosso garoto derruba todos os inimigos, enquanto a letra da canção fala sobre uma estrela magnífica cruzando a galáxia. Desesperado, um dos últimos capangas tenta acertar um soco direto no nosso prota. Facilmente ele estende a mão e para o golpe no ar, assim como a letra da música fala sobre alcançar o próprio destino. Quebrando o braço do maluco numa lapada seca, o nosso prota mostra sua força esmagadora contra eles. Gritando de dor, o maluco berra que seu braço foi quebrado, enquanto a letra da música no fundo fala sobre finalmente poder ouvir um eco distante outra vez. Sem piedade, o nosso garoto torce ainda mais o braço do homem, que grita desesperado. Com uma explosão de energia, ele arremessa os
os inimigos restantes pra longe, e a música segue dizendo que ele vai dar tudo de si pra proteger aquela estrela frágil. Totalmente apavorado, o líder da gangue, Kyang-ji, fica em choque e se pergunta que diabo está acontecendo com aquele cara. Perguntando como o nosso herói pode ser tão forte, o chefe vê o rapaz canalizando ainda mais energia, pronto pra continuar a luta. Avançando sem parar, o nosso protinha desvia de um ataque e acerta um soco devastador no outro inimigo. Ele nocauteia mais um capanga com um golpe certeiro na cara. Depois de derrubar todos os outros, o nosso garoto finalmente fica cara a cara com o líder, que o espera com uma adaga na mão. Mesmo apavorado, Kyang-ji tenta se impor, gritando que ele é o mais forte assassino do tipo nuvem da escola. Completamente bolado, ele xinga o nosso prota, perguntando se ele realmente acha que não pode ser derrotado. Num golpe certeiro e rápido, nosso garoto acerta um soco tão forte no rosto de Kyang-ji que a adaga dele voa longe. Arremessado com muita violência, o corpo do chefe é jogado pra longe com a força do impacto. Sem perder o ritmo, o nosso garoto continua dando porrada nele. Focando novamente no líder, o nosso prota tá com um soco potente bem no meio da cara dele. Com um gancho poderoso, ele finaliza Kyang-ji, que fica com o rosto todo deformado. E o maluco segue voando com o impacto do golpe. Com um barulho muito grande, o corpo do chefe se choca contra o muro, encerrando essa luta. E antes dele ir mimir, a última coisa que ele vê é o rosto do nosso prota. Ele encara essa cena intimidadora e sombria. Olhando para o corpo caído de Kyang-ji, o nosso proto lembra friamente que já tinha avisado para nunca mais o incomodar. E muito bolado, ele pergunta qual parte do aviso o sujeito não conseguiu entender. Todo lascado no chão, o chefe Kyang-ji percebe que suas costelas e pernas estão quebradas. Perguntando se o rank do nosso prota é realmente S em vez de D e começa a se desculpar. Pegando a adaga dele, o nosso garoto a coloca na boca do sujeito e manda ele calar a boca, ameaçando matá-lo se fizer qualquer som. Apavorado e chorando, Kyang-ji sente que os olhos do nosso prota não estão mentindo e que ele realmente vai morrer. Desesperado, o maluco se pergunta por que um simples estudante tem uma intenção assassina tão intensa e o que diabos ele já passou na vida. Nosso herói avisa que é melhor ele se lembrar de cada palavra que vai dizer. Mostrando os corpos derrotados dos capangas, o nosso prota diz que não se importa se todos eles apodrecerem, mas que nunca mais devem incomodá-lo e ainda dá um aviso sobre tentar machucar a sua irmã. Se corrigindo, ele avisa que se eles sequer aparecerem na frente dela, vai acabar com eles um por um. Nosso garoto jura que sem pensar duas vezes fará cada um deles desaparecer permanentemente e pergunta se ele entendeu. Completamente aterrorizado, o líder da gangue apenas balança a cabeça em concordância. Logo depois, nosso protinha vai embora, deixando para trás o corpo derrotado de Kyang-ji e soltando a sua adaga velha. Ouvindo a música, a sua irmã se sente solitária, enquanto a letra fala sobre pássaros migratórios e o céu nublado. Chorando, a garota se pergunta por que aquela canção a faz querer chorar. Pensando alto, ela pensa que faz poucos dias que eles se viram, mas ele age como se tivesse passado por muita coisa, questionando como ele pode se sentir tão sozinho quando ela sempre esteve ao seu lado. Tirando o fone, ela chama seu irmão, perguntando se ele não tá levando a brincadeira longe demais. Em pé na frente dela, o nosso prota oferece um presente. Ele diz que comprou aquilo pra ela, revelando uma caneta dourada brilhante dentro da caixa. Impressionada, a garota reconhece o objeto como uma caneta holográfica mágica, o último modelo da Dragco. Ainda surpresa, ela grita que aquilo custa mais de 10 mil e pergunta onde ele conseguiu o dinheiro. Enquanto ela se preocupa com o valor, o nosso garoto pensa em como falhou em protegê-la em sua vida passada, sem conseguir sequer proteger o sonho dela. Ele promete a si mesmo que nessa vida vai proteger absolutamente tudo sobre ela. Enquanto a galera tá lá, toda lascada pelo beco, com um deles pedindo uma ambulância, enquanto nosso prota e a irmã se afastam. Testando o seu presente, a garota usa a caneta mágica, que emite uma luz brilhante. Totalmente feliz, ela desenha um peixe holográfico no ar e comemora, sem acreditar que aquilo realmente funciona e pode criar imagens no ar. Já em casa, o nosso garoto comemora
come feliz da vida e diz que o macarrão com ovo frito da irmã é o melhor de todos, e que fica feliz se ela gostou do presente. Preocupada, ela briga com ele por gastar dinheiro daquele jeito, lembrando que eles ainda precisam pagar o aluguel. Nosso prota fala que já pagou o aluguel do ano inteiro, deixando a irmã completamente impressionada. Meio sem graça, ele inventa que começou um pequeno negócio com um amigo e eles ganharam um dinheirinho. Sem acreditar nem um pouco, ela diz que ele é um péssimo mentiroso e o acusa de estar muito suspeito e guardando segredos pra ela. Mas com o olhar, ela reflete sobre essa situação. Percebendo o sorriso no rosto do irmão, ela pensa que faz muito tempo que não via ele tão feliz. Colocando a mão no ombro dele, a garota se aproxima. Ela pede que não importa o que aconteça, ele apenas garanta que não vai se esforçar demais. Com um sorriso, nosso protinha apenas concorda. Longe dali, é explicado que Kyung Ji sofreu ferimentos graves com mais de 60% do corpo fraturado. Parado em frente a um grande aquário, parece que é o presidente, que reflete que nem os melhores médicos conseguiriam curá-lo em apenas um mês. Ele não acredita que ele realmente comprou uma briga com o Sishen e se choca ao ver o estado que ele ficou. Sentada na poltrona, aquela mulher que eu também não lembro o nome, comenta que pelo visto Kyung Ji vai ter que perder o exame de graduação. Sem se importar, ele diz que não faz diferença, porque o time dele fica melhor sem pesos mortos. E do nada chega um maluco de bigode. Reconhecendo o rapaz, o maluco mais velho, o Gong Xuan, o diretor de serviços de carreira da universidade, reclama que é aquele Sishen de novo. Confirmando os resultados internos da última avaliação, o diretor Gong Xuan observa os peixes em seu aquário. Olhando pro rapaz, o diretor revela que Sishen é de fato rank C, sendo o único aluno em toda a escola com uma classificação superior à dele. Sem dizer nada, o presidente apenas ouve com uma expressão séria. Dando um aviso, o Gong Xuan conta que o pai dele convidou o vice-presidente da aliança para incepcionar pessoalmente o exame de graduação e o instruiu a não deixar ninguém roubar o seu destaque. Continuando com o plano, o diretor adiciona que se tudo mais falhar, ele diz que só poderá pedir a ela para preencher a vaga, deixando no time de Gong Ching, caso algo aconteça. Respondendo com confiança, o rapaz diz que o senhor tá pensando demais nas coisas. Ele questiona se o diretor realmente acha que ele usou suas habilidades completas durante a avaliação de ranking. Garantindo sua vitória, ele promete que pode ficar tranquilo, porque no dia do exame de combate vai ter certeza de fazer todo mundo saber. Ele conclui que vai mostrar quem é o verdadeiro mais forte de todos. Já às 11 da noite, no dormitório masculino da universidade, o nosso protinha pensa que completou a corrida de 100 km com pesos do dia. Pensando no chuveiro, ele conclui que agora que o problema da grana foi resolvido, tudo tá indo bem e ele deve ser capaz de começar seu plano de verdade depois da formatura. Pensando no próximo passo, ele define que o objetivo é garantir o prêmio de 1 milhão de yuans no exame de graduação para pagar seu empréstimo com o King Z. Nosso garoto reforça que precisa honrar com o acordo, já que vai precisar de muitas coisas de King Z no futuro. Dando aquela relaxada, o nosso prota calcula que falta menos de um mês pro exame. Decidido, ele conclui que precisa subir de nível mais algumas vezes até lá. Nisso, a telinha do sistema inicializando surge na sua frente com uma barra de carregamento. Logo depois, o carregamento termina e a mensagem "Sistema da Golo iniciado" aparece. E imediatamente ele vai para aquele mesmo lugar que ele tinha antes. No caso, quando ele derrotou o Rakshasa, vocês lembram? E o nosso garoto tá indo pra entrada da torre. Pensando em seus poderes, o nosso garoto lembra que os resultados da avaliação mostraram que sua classe mais fraca, o Rei Cão de Caça, é de rank C nível médio. Analisando sua classe mais forte, o Demônio Abissal, ele pensa que o rank oficial não foi exibido, porque o valor de potencial não pode ser determinado, excedendo os limites do sistema, e mesmo sendo rank S, ele não consegue usar todo o seu poder. Vendo as cartas de suas outras duas classes, o Guerreiro Estelar e Assassino Relâmpago, nosso prota conclui que os ranks exatos deles ainda são desconhecidos. Nisso, a chave dourada de rank SSS, a chave da Fenda do Tempo, aparece em sua mão, sendo o único item capaz de destravar os portões da Torre da Escuridão. Usando a chave, o grande portão começa a se abrir. Eu acho que é agora que começa a bagaceira, meu amigo, eu só acho. Decidido a testar os seus limites, o nosso protinha encara o portal se perguntando o que tem dentro da torre e que tipo de cena espera ele. Então ele entra dentro desse portal, surgindo em um lugar completamente diferente. O nosso garoto
garoto olha ao redor meio que com surpresa, tentando entender onde ele foi parar. Chegando num local desolado chamado Deserto da Estrela Caída, o nosso prota observa o cenário alienígena. Confuso, o nosso garoto tenta entender o que está acontecendo ao seu redor. De repente, ele cai de joelhos, sentindo um peso enorme no corpo. Percebendo a dificuldade, ele nota que a gravidade ali é insanamente exagerada, com uma força de aproximadamente 10G. Analisando a situação, ele conclui que a porta pela qual ele entrou sumiu e que para sair precisa eliminar o chefe do andar, mas só consegue usar 30% da sua força e tem que se adaptar rápido. Nisso, uma pata roxa gigante e fantasmagórica pisa bem na sua frente. Logo em seguida, um leão fantasma de rank B da classe Guerreiro Estelar se revela como o inimigo do andar. Sem hesitar, uma tela de carregamento surge na sua frente, iniciando uma troca de classe. Rapidamente, ele já ativa o seu poder. Com a troca concluída, ele se torna um assassino relâmpago de nível 10 e, encarando a fera, avisa que então o oponente é ela. Imediatamente, o leão fantasma salta pra cima dele com tudo. Desviando em alta velocidade, o nosso protinha se esquiva do ataque por um triz. Sentindo seu corpo extremamente pesado, ele conclui que precisa terminar essa luta o mais rápido possível. Avançando com sua adaga elétrica, seu ataque falha e o sistema informa que o golpe vital e a paralisia não funcionaram. Sem entender, o nosso garoto não consegue acreditar que errou o ataque. Ele entende que a alta gravidade afetou severamente sua velocidade e precisão, fazendo a classe de assassino perder todas as vantagens. E enquanto essa explicação rola, ele tá tomando uma patada bem dada na cara. Observando a criatura se mover com muita facilidade, ele se pergunta se esse é o verdadeiro nível de poder dos monstros dentro da Torre do Purgatório. E ele sofre ataques e mais ataques, e dessa vez ele foi mordido bem no braço. Se a do cachorro caramelo já dói, imagina de um leão. Decidido, ele fala que então vai mudar pro Rakshasa do Purgatório e a troca de classe se completa. Revelando sua nova forma, a ficha do Rakshasa do Purgatório aparece, mostrando seus poderes de absorver estamina de corpos e manipular a gravidade, além de multiplicar sua força por 3 e sua estamina por 4. Pensando na sua estratégia, nosso prota conclui que classes diferentes têm vantagens distintas, e o combate corpo a corpo precisa da classe guerreira por causa dos bônus de força e estamina. Com um soco devastador, ele acerta o leão fantasma em cheio, criando uma enorme onda de poder. Aumentando a gravidade ao máximo, ele eleva o impacto do golpe em até 600%. Gritando de esforço, ele explica que naquele ambiente de alta gravidade, a força do seu soco é amplificada 60 vezes. Recebendo o ataque, o leão fica rugindo de dor. E cara, que lapada seca do caramba, olha isso, que coisa linda. Avisando para nem pensarem em pará-lo, ele ativa a habilidade Calamidade Gravitacional Trifásica, no modo super pesado. Completamente exausto depois desse golpe, o nosso protinha fica largado no chão. Caído no meio da cratera gigante, ele recebe a notificação de que obteve um osso de leão fantasma. Ganhando 12.000 pontos de experiência, o nosso garoto sobe de nível, agora sendo Sishen nível 12. Analisando suas cartas, ele entende que cada estrela é um multiplicador de status. E como o Rakshasa do Purgatório tem mais estrelas, seu rank final é superior ao do Assassino Relâmpago. Pensando sobre a batalha, ele percebe que só para lidar com o monstro rank B, ele gastou tudo o que tinha e conclui que suas classes atuais não ultrapassaram o limite de rank B. Ele começa então a pensar sobre os detalhes da luta. Olhando para os restos dos monstros, ele se questiona porque dessa vez o sistema não mostrou a marca de devorável. E mais, ele nota que o portão para o próximo andar não apareceu como deveria. Só que ele começa a ter uma suspeita. Nisso, o que parece ser uma fenda parece se abrir no céu. Olhando para o lado, nosso prota encara o portal que se forma no meio do nada. De dentro da escuridão do portal, parece ter mais alguns amiguinhos para ele enfrentar. Completamente sem entender, ele se pergunta se o verdadeiro Lorde daquele lugar ainda não apareceu. E do nada, desse portal começa a sair um monte de leão, indo pra cima do prota. Sem tempo para reagir, o leão já avança, tacando o dente no ombro dele. Completamente cercado e sendo atacado por todos os lados, ele finalmente entende o verdadeiro significado das palavras do Rakshasa do Purgatório. Lembrando da frase, ele recorda que assim que a porta se abrisse, o que receberia seria uma dor sem fim. No meio dos ataques, a criatura ruge na sua cara, enquanto a voz em sua mente diz que ele precisa suportar isso tudo. Todo coberto de ketchup e lascado, ele se lembra que deve conquistar
absolutamente tudo. E do nada ele acorda suando e todo assustado. Nosso prota se senta na cama, percebendo que tudo não passou de um pesadelo. Sentindo a dor fantasma dos músculos se rasgando, ele conclui que a dor em seus sonhos é incomparavelmente real. A partir daí, ele entende que para ficar mais forte não existem atalhos e que sua jornada solitária pelo purgatório tá apenas começando. Agora, no dia 20 de maio de 2157, a cerimônia da avaliação de combate de graduação da universidade começa no grande auditório. Sentado na mesa dos juízes, o diretor Gong Xuan toma uma bebida enquanto observa os alunos. Nisso, um grupo de estudantes cochicha sobre a avaliação, comentando que os chefões da Aliança das Guildas vieram assistir ao vivo. Curioso, um deles diz que não é à toa que as regras mudaram esse ano. Explicando a situação, o maluco diz que antes não havia requisitos, mas agora cada time precisa de no mínimo 5 membros, sendo que um deles deve ter rank E alto ou superior. Questionando se a mudança é para aumentar o entretenimento, os alunos são interrompidos pelo diretor. Anunciando para o auditório, Gong Xuan avisa que as informações de rank de todos os alunos foram enviadas para seus braceletes e pede para completarem a formação das equipes. Imediatamente, todos os estudantes ativam o bracelete. Vendo a lista em seu bracelete, um aluno observa os nomes e os ranks, como Gong Ting sendo o rank D, mas de repente uma Long aponta para a tela e grita que tem alguma coisa errada. Focado na lista, o nome do nosso prota, Si Shen, aparece no final, classificado como rank E baixo. O Ma Long grita o nome dele, sem acreditar que ele é apenas um rank E baixo. Confusa, uma garota comenta que o teste do nosso garoto não tinha mostrado o rank C, perguntando como ele virou um rank E. Longe dali, o maluco comenta que então o coração demoníaco realmente quebrou, e lamenta que, como não conseguiu entrar no time de Gong Ting, estava pensando em se juntar ao nosso prota, mas não esperava que ele fosse tão fraco. Sentado tranquilamente, o nosso garoto pensa que agora ninguém vai querer fazer time com ele. Ouvindo um burburinho, um cara comenta que a avaliação é muito importante para alguém querer carregar um peso morto. E outro fala que como Si Shen recusou o convite de Gong Ting, ele deve estar se arrependendo até a morte. E o presidente só segue observando a situação em silêncio. Lá na frente, o diretor Gong Xuan observa seu sobrinho de longe. Pensando consigo mesmo, o diretor chamou o rapaz de seu sobrinho decepcionante e se pergunta quando ele vai aprender a usar de verdade o poder e a natureza humana. Ele decide então ensinar uma lição, planejando garantir que os oponentes do garoto nem sequer tenham qualificação para competir. Avisando para os alunos aproveitarem o tempo e formarem seus times o mais rápido possível, o instrutor dá o recado e logo Gong Ting chega, sendo imediatamente aclamado pelos outros estudantes. Imediatamente, uma multidão cerca Gong Ting, com todos implorando para entrar no time dele, gritando para que ele os escolha. Desesperados, os alunos oferecem de tudo. Um lembra que tá no conselho estudantil há 3 anos. Uma garota ressalta que sua classe de curandeira vai ser um grande trunfo, e outro se oferece até para ser o cachorrinho de recado deles. Irritado, um dos companheiros de Gong Ting manda todo mundo calar a boca e vazar, gritando que eles só podem adicionar mais uma pessoa. E então todas as equipes são formadas. Enquanto diversos times comemoram animados, o nosso prota e seus amigos ficam isolados num canto sem conseguir recrutar ninguém. Um dos colegas do nosso garoto lamenta que mesmo depois de terem perguntado para várias pessoas, ninguém quer se juntar a eles. Preocupado, ele continua dizendo que ele só tem 4 pessoas e que desse jeito nem vão conseguir participar do exame de graduação. Achando tudo muito estranho, o Ma Long se pergunta por que o rank do nosso protinha ficou em último lugar. Explicando a situação, nosso garoto diz que o registro de um time exige 5 pessoas e pelo menos um membro de rank E de nível alto, sentindo que estão mirando de propósito no dormitório deles. Ele pensa que a batalha de graduação é a única chance de todos mostrarem suas habilidades e que a única forma de garantir uma carreira promissora é obtendo uma pontuação alta como equipe. Detalhando as regras, é explicado que durante o exame final, o número de monstros na dungeon é determinado pelo número de membros do time. Ou seja, ter mais gente não torna necessariamente mais fácil conseguir uma pontuação alta. Justamente por isso, mesmo quem não consegue entrar num time poderoso como o de Gong Ting, ainda assim não quer ter membros de rank baixo na equipe. Revelando o grande problema, uma lista mostra que os 3 alunos com o rank E mais baixo de toda a escola, sendo Ma Long, Xiang You e nosso prota, são todos do mesmo dormitório. Nisso, um estudante chama por Xiang Zhu, um dos amigos do nosso protinha, que tem um rank mediano. Um grupo
Wu chama pra se juntar a eles, perguntando se ele realmente quer ficar com os 3 lixos de rank E do seu dormitório e avisando que se não for, pode nem se qualificar pro exame. Analisando a situação, nosso garoto conclui que nesse ritmo é muito provável que os 3 com rank E baixo sejam completamente ignorados por todos. E mais, ele percebe que isso vai levar os 3 a serem desqualificados do exame no final das contas. O Xiangzu responde e pede desculpas, mas logo em seguida ele se vira e recusa a oferta, afirmando que o dormitório dele já tinham combinado há muito tempo que fariam um time juntos e que ele não vai abandonar seu colega de quarto. O outro estudante diz que tanto faz, já que o colega do nosso prota seria só um tapa-buraco e o chama de ingrato por ousar recusar a oferta. Nisso, uma tela de status de equipes vai se preenchendo rapidamente, mostrando que quase todos os times já estão formados. Desesperado, o Malong aponta para a tela, gritando que quase todo mundo já tem um time e que mesmo faltando só uma pessoa, ninguém quer se juntar a eles, porque restam poucos rank Z de nível alto. Se virando, nosso garoto observa a situação em silêncio. Pensando na situação, nosso prota se lembra do diretor de serviços de carreira, Gong Xuan, um rank C que compartilha o sobrenome de Gongqing, indicando que provavelmente são da mesma família. Conectando os pontos, o nosso garoto percebe que uma regra importante do exame foi mudada de repente e que o diretor adulterou seu rank de propósito, para ninguém querer se juntar a ele, se perguntando se Gong Xuan o vê como uma grande ameaça para Gongqing. Ele afirma que vai participar do exame de qualquer jeito e já que estão mirando nele descaradamente, ele inicia uma troca de classe. Com a troca de classe completa, o nosso prota fica com a energia muito poderosa e avisa que sendo assim, também não precisa mais ser educado. Observando a cena, um instrutor comenta que mostrar as habilidades não se limita apenas ao exame. Um dos amigos do nosso protinha grita, perguntando o que diabos ele tá fazendo. Ele se posiciona no meio da sala, enquanto o narrador explica que a Universidade dos Espertos tem uma tradição especial que permite aos alunos iniciarem desafios 1 contra 1, e pode ser a qualquer momento para dominarem suas habilidades. Nosso garoto se prepara e a explicação continua que essa é uma jogada incrivelmente ousada, mas uma forma direta de mostrar a todos suas verdadeiras capacidades. Vendo a cena, os outros alunos ficam em pânico, mas conclui que a maioria das pessoas provavelmente recusariam um desafio aleatório. Eles acreditam que não há chance de Gongqing aceitar isso, enquanto o próprio Gongqing o encara. Focado em seu objetivo, ele pensa que tudo o que precisa fazer é derrotá-lo. E então, inevitavelmente, pessoas que buscam uma pontuação alta vão querer se juntar ao time deles. De repente, uma voz o chama pelo nome e pergunta se sua equipe ainda está procurando por mais membros. Se virando, nosso garoto vê uma garota e ouve ela dizer que também gostaria de participar do exame de graduação daquele ano. A garota diz que alcançou o rank D no fundamental, então não vai atrasar o time dele de forma alguma. Completamente chocado, o Malong se pergunta desde quando Si Shen conhece alguém como Ling Wu. Igualmente surpreso, o Gongqing se pergunta o que diabos sua prima acabou de fazer. Chocado com a cena, o diretor Gong Xuan se engaja com a bebida que estava tomando, e ela continua caminhando em direção ao nosso prota. Imediatamente, os outros alunos começam a fofocar, se perguntando por que a vice-presidente Ling Wu se juntaria a um lixo como Si Shen, já que ela é uma estudante de intercâmbio com um histórico misterioso e rumores de ser um gênio de Shenghe. Boladão, o diretor Gong Xuan se levanta e pergunta a Ling Wu desde quando ela começou a ficar do lado de forasteiros, avisando que como intercambista ela não é elegível para participar do exame. Continuando seu discurso, ele afirma que ela ainda não fez uma avaliação de rank desde que se transferiu e que ele não tem nenhum relatório provando seu nível atual, tornando a participação dela uma violação das regras. De repente, o diretor da escola aparece, concordando com o Gong Xuan e surpreendendo a todos com a sua aparição repentina. Completamente sem entender, Gong Xuan não consegue acreditar que o diretor também tá ali. Se aproximando de Ling Wu, o diretor pergunta por que ela, uma estudante de intercâmbio de curto prazo, está se envolvendo nessa situação. Confuso, nosso prota pensa que
que o diretor era para ser da classe soldado e se questiona de onde ele tirou habilidades de teletransporte. O diretor diz a Ling Wu que não seria justo ela participar, já que os exames só têm significado se os alunos mostrarem suas verdadeiras habilidades. E ela, com um sorriso, lamenta por essa situação. Observando, nosso garoto começa a suar frio, tenso com o que tá rolando. Tentando analisar a situação, ele percebe que não consegue ver o ranking nem do diretor nem da Ling Wu, porque ambos aparecem com um ponto de interrogação. Aproveitando o apoio, Gong Xuan concorda completamente, dizendo que o prestígio da escola vem justamente de sempre seguirem as regras. Começando um discurso, o diretor afirma que a missão da Universidade Nacional dos Despertos é cultivar os melhores e provê-los com o melhor palco para mostrarem seus talentos. Ele continua lembrando que o exame da batalha de graduação é uma tradição de décadas e um dos pontos de virada mais importantes na vida dos estudantes. Ele pergunta como a escola poderia manter sua reputação se os alunos perdessem essa oportunidade por causa de circunstâncias particulares. Gong Xuan fica furioso, se perguntando se aquele velho tolo tá direcionando as palavras a ele e como ele descobriu sobre a adulteração das regras. Desconfiado, ele conclui que o diretor deve estar colaborando com Ling Wu para armar todo esse teatro. E tudo isso ele suspeita, é por causa daquele garoto, o nosso protinha. Decidido não confrontá-lo, Gong Xuan pensa que não importa e que não precisa brigar com um velho tolo, já que fez o que pôde para ajudar Gongting, deixando o nosso prota apenas com 3 perdedores no time e garantindo uma vitória fácil. Gong Xuan se curva e concorda com o diretor, admitindo que foi uma falha do departamento de serviços de carreira, por não antecipar que o modelo de formação de times deixaria alguns alunos de fora. O diretor declara que equipes com menos de 5 membros ou sem um integrante de ranking de nível alto também poderão se inscrever, garantindo que a porta para o exame estará sempre aberta a todos. Imediatamente, a notificação de equipe formada aparece sobre as mãos unidas do grupo do nosso prota. Comemorando, seus amigos gritam de alegria por finalmente poderem fazer o exame sem problemas e sugerem que Sishen seja o capitão do time. Observando a cena, o diretor comenta com Ling Wu que o interesse dela em Sishen foi muito maior do que ele imaginava. Encarando nosso garoto e Gongting, o diretor pensa que de um lado tem Gongting liderando a equipe mais forte da história da escola, e do outro Sishen e seus 3 colegas com as piores classificações, se perguntando qual dungeon cada um vai escolher e quantos pontos conseguirão marcar. Lá na frente, um instrutor anuncia que após a formação dos times, os capitães poderão selecionar a dungeon. Quase que instantaneamente, o instrutor recebe uma notificação de envio e se surpreende com a rapidez com que um time já selecionou sua dungeon. Rapidamente, os outros alunos percebem que foi o time de Sishen que já escolheu uma dungeon. Espantados, os estudantes gritam, sem acreditar que eles escolheram logo aquela. Em pânico total, os amigos do nosso protinho o agarram, gritando para ele desfazer a escolha e perguntando se ele ficou maluco. Nosso garoto encara a tela, enquanto seu amigo o questiona se ele tem noção do que acabou de escolher. Explicando o exame de graduação em batalha, uma tela mostra que os alunos formam times para entrar numa dungeon real, ganhando créditos ao derrotar monstros e chefões. Detalhando a pontuação, completar a dungeon vale 10 pontos, derrotar o chefe rende 20 e terminar em menos de 1 hora garante mais 20 pontos. Mostrando os multiplicadores, Dungeon Rank F dão um bônus de 1.5, já as de Rank E dobram a pontuação total. Por isso, escolher uma Dungeon Rank F resulta em 75 pontos no máximo, mas uma de Rank E pode chegar a 100 pontos. Vencendo, todos os membros do time com a maior pontuação recebem uma oferta direta da poderosa Guilda Imperial. Sendo o MVP da classe escolhido por votação e avaliação, o aluno ganha um cargo de gerência na Guilda Imperial e um prêmio de 1 milhão de yuan. Comentando sobre a dificuldade, um aluno lembra que o recorde da escola é de 70 pontos, estabelecido pelo gênio que hoje lidera a Guilda Imperial, e avisa que uma Dungeon Rank E precisa de pelo menos 3 Rank D para ter alguma chance. Observando o grupo de Gongting, o mesmo estudante acredita que eles talvez consigam desafiar o recorde histórico da escola. Uma notificação de envio surge e um colega de óculos se espanta com a rapidez, se perguntando se um time já escolheu sua dungeon. Impressionado, ele percebe que foi a equipe de Sishen. Completamente impressionado, ele grita se nosso prota realmente escolheu aquela, enquanto a tela confirma a seleção da dungeon de Rank D. Assustados com a escolha, todos se perguntam em voz alta se é mesmo uma dungeon de Rank D. Confirmando a decisão, a tela mostra o rosto do nosso prota, com a legenda
legenda selecionada Dungeon de Rank D e tá aguardando a confirmação do time. Desesperados, os outros alunos comentam que ninguém jamais venceu uma dungeon daquele nível antes, se perguntando se ele apertou o botão errado. Agarrando o nosso prota, um dos amigos dele grita, perguntando se ele enlouqueceu e se tem alguma ideia do que acabou de escolher. Sentado no chão em pânico, o outro colega o chama de psicopata, se lamentando por ter entrado no mesmo time que ele. Vendo a notificação para confirmar a entrada, o amigo se pergunta se ainda é tarde demais para abandonar a equipe. Chegando bem perto do nosso garoto, o Malong pergunta se ele pensou bem nisso, reforçando que é uma dungeon de rank D. Calmamente, nosso protinha responde que sim, e já pensou em tudo. Logo em seguida, a tela da seleção é atualizada, mostrando que duas equipes confirmaram a dungeon de rank D, a do nosso prota e a do Gonting. Rapidamente, a confirmação para a equipe do Gonting aparece, avisando que todos os membros aceitaram e foram inscritos na dungeon de rank D. Impressionados, os outros estudantes gritam a ver que um segundo time também escolheu a dungeon de rank D. O Gonting comenta que aquele exame de graduação vai ser muito divertido. Debochando, uma das colegas de Gonting questiona o que o time do nosso protinha tá tentando provar, dizendo que eles não têm noção das próprias habilidades. Longe dali, o nosso garoto e seus amigos se reúnem para decidir o que fazer. Zombando deles, um dos alunos supõe que eles sabem que vão ficar em último de qualquer forma e só estão tentando fazer isso para chamar a atenção. Rindo, o grupo de Gonting aposta que os companheiros do nosso prota nunca vão aceitar, prevendo que a equipe mal formada já vai se desfazer. Com um olhar sério, o Malong observa tudo em silêncio. Notando a expressão determinada do nosso prota, seu amigo pensa em como ele mudou, se perguntando quando o nosso protinha desenvolveu uma aura tão poderosa, já que antes dependia totalmente dele. Pensando sobre essa mudança, o Malong analisa o novo comportamento do nosso garoto. Decidido, ele aperta o botão de confirmação e declara que, como já passaram 4 anos juntos, ele vai ficar ao lado do nosso prota até o fim. O outro maluco confirma dizendo que tanto faz ficar em último, enquanto o outro também aceita, curioso para ver como é a Dungeon D. Irritado por ser o último, ele chama a atenção deles. Berrando, ele se revolta por ser o último a decidir, já que se considera um manda-chuva do dormitório. Mas, mesmo reclamando, ele também confirma, gritando que vai entrar e que, já que vão se formar de qualquer jeito, é melhor irem com tudo. Imediatamente, a notificação mostra que todos da equipe de Sishen aceitaram e o time é inscrito com sucesso na dungeon. Vendo seus amigos reunidos e com a decisão tomada, o nosso protinha os chama. Pedindo desculpas, ele admite que escolheu a dungeon rank D com o objetivo de se tornar o MVP. Continuando, ele diz que se sente culpado por agora estar forçando todos a irem com ele. Mas logo em seguida, com um sorriso, nosso garoto os convida a mirarem juntos na pontuação máxima. Mas chegando atrás dele, lá ele, o Gonting, declara que o título de MVP é dele. Encarando de volta, o nosso garoto mantém uma expressão séria, enquanto o Malong fica chocado. Gonting avisa Sishen que só pode haver um aluno mais forte em toda a escola. A Lin Wu pensa que é a primeira vez que vê aquele tipo de expressão no rosto de Gonting. Observando os dois times se afastarem, ela conclui que a batalha entre eles finalmente foi declarada abertamente. Comentando a cena, o diretor diz que os jovens de hoje são realmente incríveis e destemidos. Mas Ling Wu acha que a escolha do nosso prota foi um pouco confiante demais, duvidando que ele consiga solar uma Dungeon D mesmo sendo rank C. Detalhando a pontuação, uma tela revela que o multiplicador para Dungeons D é de 3 vezes, com a pontuação máxima possível chegando a 150 pontos. Analisando o time do nosso garoto, um instrutor pensa que a dificuldade é muitas vezes maior que a de uma Dungeon E, e que aquela escolha não foi a melhor opção dadas as capacidades atuais da equipe. Concordando, o diretor reflete que falta pouco mais de um mês até o início do exame da batalha. Vendo os alunos treinando, uma instrutora afirma que vai ser impossível eles desenvolverem as habilidades necessárias em tão pouco tempo. Dentro da sala de simulação de combate, ele espera que quando chegar a hora, a equipe de Sishen consiga ter um desempenho decente. Passados alguns dias, faltando 17 para o exame, os amigos do nosso protinha estão completamente exaustos e passando mal no pátio. O Malong pergunta por que Sishen está fazendo treinar tanto fisicamente, enquanto todo mundo está usando um simulador de combate na sala de treino elemental. Reclamando dos treinos de queimada e corrida, o outro amigo diz que o exame não é um triatlo e se pergunta qual o sentido daquilo tudo. Explicando a sua lógica, o nosso garoto diz que a essa altura não importa mais o quanto eles pratiquem
pratique em habilidades elementais, porque tudo não passa de uma simulação. Continuando, ele avisa que ao entrar numa dungeon desconhecida e encarar monstros poderosos, o medo vai tomar conta e as teorias que eles aprenderam não vão determinar seu destino. E também não vai ser um combo de ataque improvisado de última hora que vai salvá-los, mas sim o instinto deles. Detalhando o plano, ele afirma que o treino de resistência física pode ser explosivo e velocidade de reação serve justamente para aprimorar os instintos físicos deles. Concluindo, nosso prota diz que os benefícios do treino de simulação são mínimos e que a única forma eficaz de treinar é ganhando experiência de batalha numa dungeon de verdade. Um dos amigos diz que pessoas comuns como eles não têm acesso a dungeons de verdade para treinar e nosso protinha completa, dizendo que só quem tem status e privilégios pode, gente que nunca foi comum. E nisso mostra o Gonting numa dungeon amassando os monstros. Continuando, nosso prota explica que os privilégios fazem de tudo para aumentar a distância entre eles e os outros, treinando em dungeons para se manterem em uma posição de poder para sempre. E Gonting é esse exemplo de elite que treina desde cedo. Em pensamento, o nosso garoto reflete que desde o nascimento eles já possuem o que o resto das pessoas passa a vida inteira buscando, mas só pode sonhar em alcançar. Desesperado, um dos colegas pergunta o que um bando de Zé Ninguéms como eles podem fazer então. Respondendo, nosso prota diz que ao entrar na guilda imperial, eles vão cruzar essa barreira social bem na frente dos olhos de todos. Ele afirma que o exame de graduação vai ser a única chance de todos eles superarem a elite. Pensando consigo mesmo, nosso garoto conclui que também vai ser a melhor chance dele superá-los. E ele promete que vai dar o seu melhor para cumprir essa promessa a todos, garantindo que eles vão com certeza absoluta vencer. Só que para saber se eles vão vencer ou não, você vai ter que comentar bastante, pedindo continuação. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu hype, se inscrever no canal, fazer o seu comentário aqui embaixo. E é isso, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Falou!